Olá pessoal, boa noite. Estamos começando aqui o nosso replay nesta segunda-feira, feriado do estado do Ceará, 25 de março, dia da Carta Magna, e a gente vai ter um programa aí muito recheado de informação. Inicialmente, já quero convidar você a se inscrever aqui no canal no YouTube, tá bom? No Replay com Tony Souza, dá aquela curtida, é sempre importante o like, e também compartilha com a galera, avisa que o replay já está no ar, e acione o sininho, porque sempre que tiver uma nova postagem, aí o YouTube vai avisar você que a gente está com novidade por aí, tá bom? Galera que está aqui no Instagram, a gente está com a live aqui no Instagram, mas é já para movimentar o pessoal. Vem para o YouTube, porque no YouTube a gente vai ter aqui a participação da Aline Silva, do Leandro Santos, vai ter evento de dança. Para quem gosta de dança, é uma pedida boa, então você vai ficar por dentro desse evento de dança. E o presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmelho, doutor Mauro Carmelho, vai bater papo com a gente também aqui hoje. E aí eu convido a você para se inscrever aqui no canal, segue a gente no Instagram, compartilha com a galera e avisa que o programa Replay está apenas começando, tá bom? Sou o Tony Souza, um prazer enorme estar com você, hoje devidamente vestido com a camisa do Galo do Tabuleiro, agradecer o presente do meu amigo Filinto Holanda, que hoje é técnico do Pacatuba, o Horizonte, que vai ser representante cearense na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Time que já foi campeão da Taça Fares Lopes, que já fez bonito jogando aí Copa do Brasil, já eliminou o Fluminense, né? Foi o Fluminense que o Galo do Tabuleiro eliminou um time grande aí, já aprontou aí com o time grande o Galo do Tabuleiro. Com o Filinto, com o Roberto Carlos, enfim, o Horizonte, que também tem uma torcida apaixonada, e a gente agradece demais aqui esse presente. Aí, como a gente sempre gosta de vir apresentar o programa com a camisa dos nossos clubes, então fiz questão de vir com a camisa do Galo do Tabuleiro, o Horizonte. Tem amigos também lá em Horizonte, seu Assegran, Verusca, Valesca, Dona Maninha, enfim, a Simone, um beijo para essa família bonita, pessoal lá de Horizonte, tá bom? Vamos começar o programa no oferecimento da Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri, Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Um abraço pessoal da Cachaça Luanda, vai lá no Instagram, @Engenho Luanda, e aí você conhece até o processo, né, de fabricação da Cachaça Luanda, uma beleza. Tem uma Cachaça Luanda lá que tem mel de engenho, que é uma delícia, já vem junto o mel de engenho com a cachaça. Maravilha, aproveite e conheça lá os tipos da Cachaça Luanda que tem para você. E no climazinho, quando tá frio, na chuva, aí uma cachaçinha cai bem demais, tá? Icanet, o seu provedor de internet do Cariri tem nome Icanet, a nossa internet do Replay no Estádio Lírio Calor e Naldão é Icanet. A internet do Replay lá na Arena Romeirão também é Icanet. Seja também você cliente da Icanet, segue a Icanet lá nas redes sociais, tá bom? Icanet mais que internet. Abraçar os amigos da Perboni Brasil, grande Val, um incentivador do nosso futebol também aqui no Cariri. Perboni Brasil, são mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perboni Brasil, tá bom? Fica no Ceasa de Barbalha, no Galpão 2. Você tem o Perboni Brasil na capital cearense, lá na Ceasa, na região metropolitana de Fortaleza, e também tem aqui na região do Cariri. Então aproveite, né, você que tem seu estabelecimento comercial, tem seu sacolão, sua mercearia, seu mercantil, aproveite e ofereça o que há de melhor para o seu cliente com produtos da Perboni Brasil, tá bom? Sempre que tem alguma coisa envolvido com futebol, você vai ver lá as frutas, é Perboni Brasil. Então aproveita, tá certo? Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes, é com Edilan Máquinas. Você pode fazer o uniforme do seu time de futebol, de handebol, de basquete, de beach tênis, né, que agora tá na moda, beach tênis. Então aproveita, vai lá, procura Edilan Máquinas, segue também nas redes sociais, Edilan Máquinas, tá bom? Muito bacana lá, o pessoal, abraço para o Edilan, também para a dona Jaqueline, abraçar o pessoal que está aqui no Instagram, Irineu, o Abraão, tá aqui o Coutinho, o Edione, o Henrique, o Davi Torres, Renato, muita gente aqui já mandando aqui, deixando o recadinho, entra com a gente, Júlio Perício, um abraço. Vai pro YouTube, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo aqui com o presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmelho, tá bom? Vai bater um papo com a gente. Breno Tavares também tá aqui, presidente do Conselho Deliberativo do time do Guarani, né? Ele disse, cadê a camisa do Guarani? A camisa do Guarani tá aqui, rapaz. Tá aqui no nosso painel aqui, a camisa do Leão do Mercado, viu, Breno? Deixa eu fazer o seguinte, a gente sempre fala do espaço de dança Aline Silva, e aí eu vou aproveitar o espaço de dança Aline Silva, a gente vai abrir o espaço maior, porque o espaço de dança Aline Silva vai estar promovendo um evento de dança.
e vai trazer grandes nomes da dança do país para a região do Cariri, tá bom? Jonas Pereira, manda um alô aqui para o Jonas da Timbaúba, um abraço pro Jonas da Timbaúba. Jonas, vai lá pro YouTube, tá bom? A gente tá aqui no YouTube. Aline Silva, até que fim você veio aqui pro programa, Aline, ao lado do nosso querido Leandro. Que prazer estar lhe recebendo aqui, boa noite. E esse evento aí, se permita dançar, é nessa linha mesmo, Aline? Boa noite, Tony. Realmente já faz um bom tempo que você chama e eu vou desviando, né? Mas dessa vez... Você é boa de dança, aí vai desviando ali. Mas dessa vez eu tô aqui, quem sabe venho mais vezes, né? Venha mesmo. Vai que eu me acostume aqui, né? Nessa bancada. Ótimo. Quando é que vai ser o evento? Se permita, é isso? Isso. O Se Permita tem como objetivo realmente fazer com que todo mundo possa dançar, se sinta bem e se permita dançar. Por que eu falo isso? Quando eu era pequena, de idade, viu, gente? Porque pequena eu continuo sendo, de estatura. Mas quando eu era menor de idade, quando comecei a dança, sempre foi muito tudo elitizado. Então, minha cor era, sabe, escanteada. Tinha a questão também, você é pobre, isso e aquilo outro. Então, isso ia me deixando chateada, né? Mas não desisti, porque para mim a dança sempre foi muito uma cura, uma libertação, uma permissão. E aí, quando eu entrei como professora de dança, em 2001, então, desde então, eu disse, eu quero ter um espaço com que as pessoas possam só chegar e se sentir bem dançando, que possam experienciar essa cura diária, que é o que eu faço e é o que eu consigo fazer diariamente. E aí a gente começou nesse processo, que até em 2018 a gente conseguiu colocar o espaço para frente. E o ano passado nós fizemos um evento lá no espaço, que também era em comemoração ao Dia Internacional da Dança, que aí a gente fala já sobre isso, sobre essa data. E a gente teve que fechar a rua, porque apareceu muita gente para dançar. E o meu espaço... Isso foi em espaço aberto, então, naquela ocasião. Isso, porque no espaço não comportava as pessoas. Lá, não. E aí eu olhei para a Leandra e disse, e agora? Aí o professor, tem coragem de fechar a rua? Eu digo, na hora, bora. A menina, Clara, que trabalha com a gente, nossa funcionária, tia, a senhora é doida. Eu digo, mulher, vamos, vai dar certo. E eram as motos de entregadores, né, querendo passar por cima e aquele vucu-vucu, até que conseguimos fazer essas 2 aulas na rua. E aí eu disse, próximo ano a gente tem que procurar um lugar maior. E aí foi nesse start que eu fiz assim, não, a gente vai ter que ir atrás de um lugar maior, fazer com que mais pessoas possam vir e que seja um evento que dê visibilidade também para os grandes nomes cheguem até aqui a nossa região. É muito pouco os eventos de workshops e cursos formativos na nossa região. E aí essa seria uma das oportunidades. Então, desde o ano passado que eu fico, Leandro, vamos. Eu, vamos. Até que em janeiro eu meti o pé, já falei com os 2 profissionais que vão vir, falei também com grandes nomes aqui da nossa região também. E aí a gente conseguiu fechar os 5 nomes que vão estar aqui fazendo esse workshop. Quem são os nomes? Os nomes da nossa região. É o Bruno Alain, de Barbalha, a Vanesca Lima, do Juazeiro do Norte, Alisson Amâncio, também de Juazeiro do Norte, e vamos ter 2 que são de Salvador, que é a Juliana Paiva e o Dan Fernandes. Que são de nível nacional, que vão estar por aqui também. Isso. Alisson Amâncio, ele é um mestre, vamos dizer assim. Eu sempre chamo ele de mestre, porque ele é um dos meus mestres em dança. Ele é doutor em dança também aqui na nossa região, precursor também para que o curso de dança possa estar chegando aqui na nossa região. E a Juliana Paiva e o Dan Fernandes, coreógrafos de grandes nomes, Ivete Sangalo, Léo Santana. Juliana Paiva teve na Dança dos Famosos o ano passado. Então, eles vão vir para abrilhantar e fazer com que essa galera realmente, tanto quem já dança, possa se formar um pouco mais, como para quem
ama dançar e se sinta bem dançar, também vai ter essa oportunidade. Inclusive, é o Dan, é isso? Dan Fernandes. Dan Fernandes. Inclusive, o Dan Fernandes mandou um recado aqui para o pessoal que vai aproveitar para Se Permita. E quem está naquela dúvida, vou, não vou, o Dan Fernandes mandou um recadinho. Vamos ver o recado que ele mandou para a galera que está acompanhando aqui a gente. Vamos ver. Ceará, é o seguinte, hein? Dia 27/4 temos um encontro marcado no evento Se Permita Dançar, da nossa professora querida Aline Silva. É isso mesmo, vamos comemorar o Dia Internacional da Dança em grande estilo e com profissionais incríveis. Muitos professores legais, já tô sabendo da grade, ó. Então vamos nessa, Dan Fernandes vai estar lá metendo muita dança com vocês. Dan Fernandes, eu acho bonito quem sabe dançar, rapaz. Eu tava dizendo ontem, eu acho que a gente é 2 para lá e 2 para cá. Tava igual o placar ontem de casa e Pacajus. 2 para lá e 2 para cá. Tá aí o Dom Fernandes, que vai estar com a gente aqui, pessoal. Diga a gente que eu vou estar lá no meu também, lá do Se Permita, para poder a gente se permitir, né, a conhecer um pouco da música. Às vezes a gente é meio enxerido e às vezes tem a pessoa que gosta mesmo. Eu gosto, eu acho bonito quem dança e a gente pode também sempre aprender. Você melhora a qualidade de vida. Olha a linha aí, acabou sendo uma situação bacana, né? Porque o pessoal falava, você sentia ali, porque é preta e era pobre. Hoje tá preta rica, Nem né? tanto. Diga-se passagem, tá entendendo? É bom deixar bem claro. Mas tem muito isso, né? Às vezes existe um certo preconceito. Existia mais antes, é bem verdade. A gente tem hoje uma situação diferente, graças a Deus. As coisas vêm evoluindo bastante, a conscientização das pessoas é bem diferente. Mas tinha muito essa coisa, né, Aline? De alguns tipos de dança, por exemplo. Hip hop. Era só pessoas da rua que não tinha nada o que fazer. Maloqueiro. Ah, esse menino vai ter futuro, então vai dançar. E, infelizmente, hoje ainda tem isso. Quando as pessoas me perguntam, Aline, qual é a tua profissão? Eu sou professora de dança. Não, mulher, o que é que tu faz da vida? Eu digo, eu sou professora de dança. Não, mulher, isso aí é teu hobby. Eu digo, não, gente, a minha profissão é professora de dança. Meu meio de vida é esse. Professora de dança. Eu não posso ter essa profissão. E muitas pessoas ainda têm essa crença de que a dança ela é uma brincadeira. E aí... Recentemente, eu até estava conversando com uns bailarinos lá no espaço, que aí eles falaram assim, menina, essa aula tá pesada demais, que é a aula de Afrodance com Vanessa Lima, que também vai estar no evento, no dia 27. E aí, a gente fez até a trend agora, que é aquela, eu sou professora de dança, e aí ela falou... E é claro que... Aí ela falou que com 5 minutos de aulas, meus alunos já estão mortos. E é literal. Muito, muito isso mesmo. A pessoa sai de lá suando. Aí teve um que disse, menina, 2 aulas dessa na semana, eu não precisava de academia. Aí eu disse, mas ainda tem aqueles que olham e dizem, você quer leveza? Vai fazer balé. Ou então vai dançar. Vai balé, você sente a dor só na hora daquela empinada ali, que a pessoa fica na ponta dos dedos. Já me dá uma agonia. Não dá, pelo amor de Deus. Só que o balé começa a sentir a dor, não é só quando sobe na ponta não, né? Viu? Mas não tenho curiosidade com o balé não. Vou para outro ritmo. A Ju Paiva, gente, que teve nas Danças dos Famosos, na Rede Globo, né, no ano passado, também vai estar presente aqui, viu? Muita gente que admirava a Ju Paiva lá nas Danças dos Famosos vai poder estar com ela, aprender com ela ritmos super legais. E ela já mandou também o recadinho dela. Se liga aí. Alô, meus amores de Crato! Eu, Ju Paiva, estou aqui para dar uma notícia maravilhosa para vocês. No dia 27 de abril, eu estarei aí no evento Se Permita Dançar, de Aline maravilhosa, para a gente comemorar o Dia Internacional da Dança. Então eu quero todo mundo lá se permitindo dançar de verdade comigo e com a galera massa que vai estar aí também, tá? Um super beijo e até lá! Olha aí, Ju Paiva aqui deixando também um recadinho para você, tem muita gente mandando recadinho, a Muriel, vai ser sucesso, primeiro Se Permita, Karine Medeiros, Tia Aline, uhul, boa noite, galera, tá aqui a Karine, Jonas Pereira deixando legalzinho, Ailton Alencar deixando boa noite dele, estaremos na audiência, Camila Lavô, tô muito ansiosa, uma ansiosa dela esticado, a Aline Marreiros também por aqui, a Crisana, Tia Aline arrasa, diz aqui, tá aqui a turminha da Aline todinha acompanhando.
né? A professora mais amorosa de todas aqui, diz a Camila Lavô. Ou seja, é bom deixar bem claro, Aline, que não é apenas um evento para o pessoal que já frequenta o espaço de dança Aline Silva. Não. Quem quiser, fica à vontade. Como é que faz para se inscrever, para se cadastrar e participar ali do evento? Pronto, eu estava perguntando se Leandro quer falar, né? Porque Não, Leandro fala. a ele... voz já é conhecida também de aqui vocês. ele tem mais moral do que eu e é muito aqui. Então, gente, esse evento realmente não é só para as minhas meninas e meus meninos do espaço de dança. Sempre eu falo isso, meus amores, minhas meninas. Muito obrigada por estarem aqui, viu? Tia Aline tá gostando. E, na verdade, é para todo mundo, Tony. Todo mundo que queira se permitir dançar. Então, a partir de 14 anos, porque como são modalidades que puxam muito, então a gente coloca essa idade. A partir de 14 anos, quem quiser chegar junto, na nossa bio, no nosso Instagram, Spacodanca Aline Silva, tá lá o link de inscrição, ou pode também falar com a gente no direct ou no nosso WhatsApp, que aí a gente manda o link de inscrição. Tá no segundo lote já, vai ter algumas promoções aí para vocês, então começa a seguir o Instagram, garanto que as promoções vão ser maravilhosas, para que vocês possam estar se permitindo dançar nesse dia 27 de abril, último sábado do mês de abril. Vai ser qual local? No Crato Tênis Clube. Crato Tênis Clube. No Isso. centro, aliás, centro é Pimenta já. Pimenta já. É Pimenta já, né? Pimenta ali na cidade do Crato, bem pertinho ali, pessoal, da Universidade Regional do Cariri, né? Não tem como errar. Então, se inscreve, tá bom? Dá um pulinho ali no Instagram. Espaço Dança Aline Silva, só que aí você tira o cedilha, né? Porque não tem o cedilha nas redes sociais. Então, Espaço Dança Aline Silva, a gente vai ficar sempre colocando aqui nos stories, publicações lá no Instagram, e divulgando também aqui no YouTube. Se permita, aproveite, veja como participar, avisa pra galera, reúne uma turma, um grupo de amigos para poderem participar. 27 de abril vai ser o dia inteiro lá. A partir de 1h da tarde. Vai ser de 1 da tarde, tem horário para terminar? Aí só vai. Deus sabe. Só Deus na causa. E os professores, né? Porque a gente está colocando uma média de 1h para cada professor. Uhum. Só que sempre tem o diálogo, tem as fotos, tem um descanso, porque são 5 aulas, Tony. Então, vai ter jazz funk, afrodance, contemporâneo, danças urbanas e swingão baiano. Vai estar por lá. Então, o Leandro vai fazer o que, Leandro, lá? Eu acredito que eu vou apresentar, né? Estamos aí. Você dança o que lá? Essas aí eu não danço. A gente faz só o treino hitbox e o treinamento funcional. E sempre aí colaborando com a Aline, esse evento. Acho que até agora vale a pena a gente salientar, porque tá todo mundo aqui, a gente no replay, pessoal acostumado a falar de futebol, todo mundo esperando o Mauro. Mas se você está acompanhando, não dança, certamente você tem alguém em casa que tem interesse em dançar. A gente está numa região extremamente cultural. Última semana, né, um programa que valorizou muito a nossa região a nível nacional, e a gente quer colocar em foco essa arte também da nossa região e esses artistas. O Bruno Alain, da cidade de Barbalha, que esteve também no programa do Mion já recentemente. Verdade. A Vanesca com Afrodance, trazendo essas raízes do nosso povo também, a arte para o nosso evento. O Alisson, que é referência, como ela já falou, doutor em dança. Acho que o principal nome da nossa região, tratando-se em dança, é o Alisson Amancio, vai estar com a gente também, foi nosso professor e vai estar conosco nesse evento. E o Dan e a Ju, que são aí também grandes nomes, coreógrafos de vários artistas, os baianos, enfim, e tem essa oportunidade de vir para a nossa região, realizar esse curso. Não é para só quem já sabe dançar, é para quem quer aprender também um pouco dessas modalidades, vai estar participando com a gente. A gente tem essa inscrição, tem uma taxa, né, porque é um valor alto, gastos altos também que a gente está tendo que arcar para trazer esse pessoal, para trazer esse evento para a nossa região, mas também acho que dá para fazer uma casadinha ali, o pessoal juntar uma turma, como a gente já tem informações. E é uma oportunidade vir, né? única, né? Todo dia que você tem um evento como esse. Aliás, eu não lembro de um evento como esse aqui no Cariri. Eu acho que é pela primeira vez que a gente vai ter um evento assim. Ou já tivemos? Eu não lembro. Já tivemos, mas aí como a Aline fala muito assim, não é tão divulgado, né? Quando você fala de dança, não tem tanta divulgação, mas a própria Ju já esteve aqui, né? Quando a estrutura Ju, quando era
da turma Fit Dance. Eu, quando líder da Fit Dance aqui da região do Cariri, a gente trouxe Ju 2 vezes. Uma para um curso e a outra para fazer esses aulões, mas só Fit Dance, não com outras modalidades, né? Era mais, realmente um público mais fechado. E já tivemos, sim, outros workshops, mas que, infelizmente, Tony, a dança ainda é muito desvalorizada. Então, as pessoas não colocam fé nos eventos de dança. O próprio Alisson Amâncio tem vários eventos em dança por conta da Associação Dança Cariri, aqui em Juazeiro. Inclusive, a partir do dia 22 de maio vai estar acontecendo a Semana Dança do Cariri, que aí engloba várias cidades aqui da região do Cariri. E, assim, é a batalha diária para nós, enquanto profissionais da dança, para que possam estar fazendo esses eventos, trazendo workshops, trazendo cursos de formação também. A gente, quando busca a dança, quando você falou que antigamente era muito, muito complicado, sim, era muito complicado, porque uma gorda ou um gordo, não pode dançar. Então, mas por que não pode dançar? Não é um corpo? Rapaz, não é uma pessoa. eu vou lhe ser sincero, os melhores dançarinos que eu já vi são pessoas que não são magrinhas, não. Quer que eu diga um exemplo? O meu amigo Tiaguinho Show é brincadeira. Né? É o nosso influencer aqui que a gente conhece do Cariri, o Tiaguinho Show dança demais. Dança muito. Outro, Eugênio, que a gente conhece lá na Barbalha como Eugênio Dr. Maché Calou. Né? O Eugênio é grandão, alto, né? Ele é, eu acho que o bobear hoje ele é mais alto do que eu, deve ter 1,90 m. Eu já vi o Eugênio dançando, dança de salão, mas numa leveza que era uma coisa impressionante. Então, assim, eu conheço algumas pessoas que são altas, que são fortes ou que são mais gordinhas, mas que arrebentam na dança. E o Tiaguinho Show é um desses exemplos aí. Ele não é nem um menininho magrinho, não, e ele arrebenta, de que se passar. E é nessa perspectiva que o nosso espaço hoje também tem. É de fazer com que as pessoas... A gente recebe muito alguns alunos que dizem, eu vim aqui porque eu não gosto de academia, eu quero experimentar alguma coisa, mas eu não sei dançar. E eu tenho vergonha, eu tenho medo que vão me julgar, vão rir da minha cara, porque eu não sei a coreografia. E a frase que a gente usa é essa: se permita, fique à vontade. Você pode ter certeza que ninguém vai nem olhar para você aqui. Fique bem à vontade, faça o seu. Daqui a pouco se sente em casa já. E você vai mantendo a forma, você vai emagrecer naturalmente, porque perde muitas calorias. A sua mente vai diminuir muito aquela carga pesada. Vira uma terapia, né? Sim. Uma terapia. É o que a grande maioria das alunas falam. É o meu dia de terapia. Cadê a aula que hoje não tem? Essa semana tá bem recheada de feriados, aí elas já estão... Tu devia dar aula extra. Não, tu devia não sei o quê. E a gente aproveitou esse feriado para estar aqui hoje, né? Pois fazendo... Nosso trabalho também envolve as várias idades, né? Os vários corpos, desde a criancinha lá na capoeirinha, até as senhoras da melhor idade, o balezinho também. Aí tem o treino hitbox, que já não é uma dança, é um treino ritmado, é um hit. Já falando aí da área da educação física, né? O treino funcional também a gente realiza lá. Aí vem fit dance, K-pop, pra garotada que adora o ritmo coreano dança também. Kids e teen, dança kids, jazz funk, afrodance, todos os públicos, todas as idades, todos os corpos. A gente começa a receber a partir de 3 anos. E aí, até que idade? Até você se permitir dançar. Onde é que fica aí o espaço de dança Aline Silva, para quem de repente quer conhecer? Rua Monsenhor Esmeraldo 429, já tá preparado, no bairro tá Pinto ensaiado. Madeira, pertinho da Refesa, na cidade do Crato. Dá para descer de metrô, para na esquina lá da rua, termina a aula, volta, pega o metrô de volta aqui pro Juazeiro. Dá certinho. Então, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, pertinho da Refesa no Crato, que é pertinho também do ponto de ônibus, né? O pessoal que mora às vezes quase mais centro. Distante, o bairro ainda diz que é Pinto Madeira, mas centro. É quase centro, realmente. Muita gente perguntando, quando é que vai ter em Juazeiro? Quando é que vai ter espaço dessa ali em cima na Barbalha? Por enquanto tá no Crato. Por enquanto tá no Crato. Gente mesmo. Mas o Leandro já deu a dica aí. Pega o metrô, pega o ônibus, a paradinha é bem pertinho, dá pro pessoal curtir uma boa. Tentando, né, aos poucos e crescendo. O espaço de dança ele começou naquele que um dia foi o nosso quarto. Nosso primeiro quarto foi onde começou o sonho a ser realizado. Em 2018. 2018. Aí um ano depois a gente conseguiu um prédio e estamos crescendo aí aos pouquinhos. Conseguimos
aumentar a quantidade de aulas, os turnos. E a ideia é essa, quem sabe também chegar aí a contemplar outras cidades para atingir cada vez mais. O projeto existe, gente. Pessoal do Instagram, vai pro YouTube que a gente tá no papo bacana aqui, tá bom? Já falando aqui sobre a questão da dança. Primeiro se permita, dia 27 de abril, no Crato Tênis Clube, vai lá, Espaço de Dança Aline Silva no Instagram, lembrando que não tem um cedilha, então você bota o C no lugar do cedilha, tá bom? E aí você pode aproveitar legal para se permitir. Olha, cadê aqui, rapaz? A Edna Oliveira, diz aqui a Aline Arrasa. Tio Leonardo, nem combina essa carinha de anjo, viu? É a Cris Ana que tá dizendo aqui, viu? O Domingo Sávio tá lá no Álvaro Wayne, em Fortaleza, vendo aqui, escutando, acompanhando aqui. Um abraço pro Domingo Sávio. Prazer em conhecer essa grande professora de dança, diz aqui o Domingo Sávio. O Gilberto Santana também está com a gente, chegando no replay. Marcelo Balbino, boa noite aos professores. Vocês têm apoio de empresários? Pergunta aqui o Marcelo Balbino. Aline. Temos. Foi uma luta, porque o ano passado teve um evento que quebrou nossas pernas, vamos dizer assim, até aqui em Juazeiro, que conseguiu muitos patrocínios, e quando a gente foi em busca de alguns patrocinadores, eles falaram que não iam nos ajudar. Prometeram e depois pipocaram. Ruíram a corda, como diz a história. O evento prometeu muito e não deu nada. E aí os empresários ficaram com esse pé atrás, né? E aí a gente tá realmente fazendo aquele bordadinho à mão para poder mostrar que a gente sim está promovendo, estamos cumprindo. Eu acredito que o Replay vê de vez em quando aí o nome, né? Porque o Replay é nosso parceiro. Vamos lá. Perbone Brasil também Perbone Brasil também é nosso parceiro. Quem são os parceiros? Lembra de cabeça? Vamos lá. Lembro. Perbone Brasil. Perbone Brasil. Se voltar em todas. Ô, Tchê, vai dançar, Tchê? Quero ver o Tchê dançando lá. Replay com Tony Souza, Escola Focinhos de Arte Carinhosos. Sintra, Focinhos Carinhosos, Esporte Clube, uma academia Cultura Física também. Vai, amor, lembra? Lembra, amor. Vou pescar aqui. Pesca aí, vá. Porque aqui você pode mandar... Araújo Sati. Certo. Hit Dance, que também é uma outra academia aqui do Juazeiro. O Hotel Encosta da Serra. Ótimo. O clima bom. Né, Qualiconte. Espaço Ativo Jaque Oliveira. Plastilona. Levi Fest, que está sempre com a gente em todos os eventos. Nossa, a Levi Fest está dentro. Todos. Todos mesmo. Como também a Focinhos Carinhosos. Ela tá desde o primeiro evento, a Focinhos Carinhosos está com a gente. E você vai fazer o seguinte, você vai a Qualis. Você vai mandar para mim todos os parceiros do Se Permite, a gente vai divulgar aqui no Replay. Vamos botar lá nos stories do Instagram e a gente vai estar divulgando aqui também. Você que ainda não está patrocinando ainda, procura a Aline Silva, a gente vai divulgar também aqui, tanto no YouTube como a gente vai divulgar no Instagram, todos os parceiros do primeiro Se Permita, tá bom? Então procura a Aline, seja parceiro você também. A gente, inclusive, conversando com o Val ficou muito empolgado com esse negócio. Eu não sei se o Val vai. E o Val daqui, ele tá com um cabelo estiloso, né? Ele menino. Balança aqui. Eu cheguei lá e eu, ele é todo... eu cheguei até comentando com o Leandro, não foi? Eu disse, o estilo dele é todo. Dá pra dançar demais, Val. Aproveita e arrebenta. Pessoal, Espaço de Dança Aline Silva. Vai lá nas redes sociais e conheça um pouco mais de Se Permita. Aproveita e faz o teu cadastro. Junta uma turma, participa, vai ser bacana demais. Dia 27 de abril. A partir das 13 horas, lá no Crato Tênis Clube, a gente vai estar divulgando muito ainda no nosso Instagram, tá bom? Galera do Instagram, vai pro YouTube, Replay Tony Souza. Você está acompanhando, dá a tua curtida, dá o teu like, se inscreve aqui no canal no YouTube, tá bom? Aline, obrigado pela presença aqui com a gente. A preta que foi pobre e agora é a preta que é rica. E está aqui com a gente no Espaço de Dança Aline Silva. Sempre um prazer estar conversando contigo. E volte depois, antes do evento, para a gente poder... falar um pouco mais, tá certo? E a gente no dia lá vai estar, a gente, enfim, faz uma live, a gente faz alguma coisa no dia lá também para enaltecer ainda mais esse evento que é extremamente importante aqui para o Cariri, tá bom, Aline? Eu que agradeço, nós que agradecemos essa oportunidade, Tony. É muito, muito bom falar sobre um evento e também falar sobre dança. Nas próximas a gente vem contar um pouco mais desses benefícios que a dança nos traz,
e mostrar com que todo mundo é capaz de dançar. Todo mundo mesmo, gente. Então, procure fazer uma atividade que vocês amam fazer, porque só traz saúde para vocês, tanto no corpo como na mente. Vicente Júnior vai para lá, Vicente Júnior? Vicente Júnior ainda não chegou, não, Vicente mas Júnior pode vai pra ir. lá, Vicente Júnior. Manda aí, chega junto aí que o negócio vai ser bacana. Bora, viu? bora. Estamos aguardando todos vocês e muito obrigada pela oportunidade. Flavinho lá no município de Marco, no Vale do Acaraú, também está aqui acompanhando a gente. Um abraço. Diz, fechou, tia Aline, a Cris Ana. Leandro, meu parceiro, eu queria que você ficasse aqui com a gente para bater um papo com o presidente Mauro Carmelho, mas você vai ter que sair, rapaz, infelizmente. Dar uma saidinha, de ficar acompanhando aqui a repercussão da entrevista, né? O doutor Mauro já disse que pode perguntar tudo. Olha, então, vamos acompanhar. Pois está feito. Qualquer coisa você manda sua pergunta aí pelo Beleza. chat, tá bom? A minha já saiu aqui, eu vou ficar acompanhando, deixar você ler aí e deixar aqui a curiosidade para ele saber também qual é a pergunta, mas abraçar todo mundo, os profissionais de dança da nossa região, os mestres de cultura também, que valorizam bastante essa nossa arte. Nós estamos aqui num berço da cultura popular, que é a nossa região do Cariri, enfim. Desejar que dê tudo certo para esse nosso evento, que a gente consiga atingir o maior número de participantes possíveis e também em breve a gente volta aqui para falar mais de esporte também, participar em outras vezes falando de esporte, né? A gente está aí acompanhando essa Série B e voltar aqui à nova casa, né? No Replay, minha última participação ainda era lá o programa, agora nessa situação de podcast é a primeira vez aqui e voltar mais vezes para a gente falar mais de futebol. Primeiro então, Leandro. Nosso querido Leandro Santos e Aline Silva conosco aqui no Replay, tá bom? A gente vai fazer agora uma substituição. Leandro e Aline vão ter que partir, né? E a gente vai divulgar muito ainda sobre o Primeiro Se Permita, tá, gente? Você pode acompanhar através das redes sociais, acompanha no Instagram do Replay, que a gente vai estar divulgando muito aqui. Galera que está no Instagram, vai para o YouTube. A gente vai agora bater um papo com o presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmelho. Vamos falar de jogador que foi liberado do time do Guarani, foi dispensado, jogador contratado no time do Icasa, tá bom? Vamos falar também sobre racismo na Arena Romeirão, rapaz. Hoje o dia da Carta Magna. E a gente recebendo aqui a Preta Rica da música, da dança caririense, e a gente vai falar sobre isso também, porque infelizmente, sente aqui meu querido Mauro Carmelho, porque a gente infelizmente teve um ato de racismo, né, na Arena Romeirão no último fim de semana, e a gente vai ter que destacar aqui essa situação. Inclusive foi citado na súmula, o árbitro citou na súmula, foi feito BO, e é um fato lamentável que a gente às vezes tem que destacar, porque são coisas que acontecem, infelizmente, não apenas aqui, no mundo inteiro. Quem não vê o Vinícius Júnior, o tanto que ele já, né, vem sofrendo com certos tipos de racismo. Então aproveita a galera que está acompanhando aqui, manda lá vai lá no YouTube, tá certo? Compartilha com a galera, avisa que o programa está no ar, compartilha com a galera no Instagram, manda a galera aí pro YouTube, que a gente vai falar agora com o presidente da Federação Cearense de Futebol, o Mauro Carmelho, tá certo? Deixa eu só avisar para a galera aqui que a gente está sempre contando com a parceria da Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil. Essa é do Cariri, Cachaça Luanda. Vai lá no Instagram, @Engenho Luanda, e você vai conhecer todo o processo, tá bom, de fabricação da Cachaça Luanda, que é da região do Cariri, uma delícia de cachaça. Vale a pena você ter no seu restaurante, no seu estabelecimento, a Cachaça Luanda. Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome, Icanet, mais que internet, a internet do Replay no Inaldão é Icanet, a internet do Replay na Arena Romeirão também é Icanet. Seja você também cliente da Icanet. O que é bacana da Icanet é porque tem muita empresa que às vezes a gente ter problema de internet hoje em dia não é algo difícil, pode acontecer. Mas às vezes você entra em contato com a empresa, aí parece que você está numa calculadora. Aperta 1, aperta 3, aperta 5, não fala com ninguém. Na Icanet não. Às vezes no WhatsApp, você em casa, sendo orientado por um técnico lá da Icanet, você resolve o problema, não precisa nem equipe ir até a sua casa. Você sempre tem uma resposta, isso é muito bacana, tá bom? Então, Icanet, seu provedor de internet no Cariri, tem nome, é Icanet. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes, é com Edilan Máquinas. Faça o uniforme do seu time, o jaleco, o uniforme da escola, lá em Edilan Máquinas. Fica a Rua Senador Alencar, no centro de Barbalha, esquina, tá bom? Com a Rua do Videl. Vai lá também nas redes sociais. Essa galera toda tá nas redes sociais, tá bom? Espaço de Dança Aline Silva, a gente falou agora há pouco com a Aline Silva, com o Leandro, que estão realizando o Primeiro Se Permita,
dia 27 de abril, a gente vai estar sempre divulgando aqui para você. Você chegou, o papo já estava rolando, não se preocupa. Você vai ter a oportunidade depois, tá bom? Acompanhar, porque a gente vai deixar salvo o programa aqui, tá certo? E Perboni Brasil. Perboni Brasil são 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. No Cariri a gente tem no Ceasa, Galpão 2, ali na rodovia entre Barbalha e Juazeiro, na Avenida Leão Sampaio. Então você tem Perboni Brasil lá em Fortaleza, no Ceasa, lá na região metropolitana da capital, tem Perboni Brasil aqui na região do Cariri, e aí se você quer produtos de qualidade, procura Perboni Brasil, que ainda é uma empresa que incentiva o esporte na região do Cariri, e pelo que a gente vê, não apenas o esporte, futebol masculino e futebol feminino, que é o grosso aqui da região, mas várias modalidades, e a dança, né, como a Aline, Silvio e o Leandro falaram aqui. O Val da Perboni está sempre também acompanhando, tá bom? Mandar um abraço aqui para Karine Medeiros, deixando parabéns aqui para a Aline e o Leandro, que participaram agora e torcendo para que o evento seja de uma boa. Cadê aqui? Vamos responder. Cícero Frank também está aqui com a gente. Vamos receber aqui o nosso querido presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio. Presidente, prazer estar lhe recebendo aqui pela primeira vez no programa Replay, aqui no nosso programa, né? A gente já bateu papo, já gravamos entrevistas, mas nunca tivemos a oportunidade de participar aqui do programa para a gente conversar aqui francamente. Prazer estar lhe recebendo. Tá uns dias já aqui na região, a agenda está cheia aqui no Cariri, presidente. Boa noite. Boa noite, Tony. Felicidade estar aqui contigo, batendo papo sobre o futebol brasileiro, futebol cearense, futebol do Cariri, de Juazeiro. Eu fico muito feliz porque essa condição de estar aqui desde sábado, aproveitei o calendário da tabela do regulamento da segunda divisão e assisti o jogo de sábado do Cariri, ontem do Icasa, e amanhã acompanharei o jogo do Guarani. Isso é importante, a gente sempre está aqui presente, sempre dando a condição de acompanhar, conversar com os dirigentes, conversar com vocês da imprensa esportiva do Cariri, sobre o futebol do Cariri principalmente. Fico muito feliz e pela oportunidade de estar aqui contigo, sei da enorme audiência que você tem, e a gente pode explanar e conversar e bater papo sobre tudo que acontece dentro do futebol cearense, especialmente, e do Cariri. Fico à sua disposição, fico muito feliz em estar aqui com vocês para conversar e tirar dúvidas dos torcedores do futebol aqui de Juazeiro. Tem uma pergunta que está ganhando aqui dos torcedores, a maioria fazendo, eu vou deixar para fazer mais para frente, que é referente ao Icasa. Vou dar uma segurada aqui. Mas eu queria, inicialmente, falar sobre os projetos para este ano. Hoje o senhor teve se reunindo com os clubes. E de um tempo para cá, a gente começou a ver que a federação vem realizando aqui na região competições sub-17, tanto masculino como feminino, Fares Lopes, sub-20. A Fares Lopes já vem atender desde 2010, mas sub-20, né? Tem alguma coisa já programada? Como é que está esse andamento para este ano, essas competições aqui no Cariri? Doni, a federação sempre gostou e trabalha o futebol do interior. Nós sempre tentamos ver, fortalecer e levar o crescimento do futebol do interior. É tanto que você vê o Guarani de Sobral, em 2010, já foi campeão brasileiro, já na nossa gestão, no primeiro ano de gestão da federação, dentro desse trabalho. O Icasa fez um belíssimo trabalho de campanha, os ídolos de 2014, 15, 16, dentro das competições nacionais. Só não foi para a Série A, infelizmente, por causa daqueles problemas que houve dentro da própria CBF. Nós temos que fortalecer. O Guarani Juazeiro representou também o futebol cearense, Barbalha na Copa do Brasil. E nós temos sempre um carinho grande dentro do futebol cearense com o Cariri, com o interior do nosso estado. Dentro dessa condição, nós trabalhamos, você lembra que não havia competições de base aqui, patrocinado e organizado pela federação. Tinha através lá da Liga de Juazeiro, através do Matias, do Gilson Barbalha, havia aquela situação, até me lembrei agora do nosso amigo Tico muito tempo da Liga, um carinho muito grande, hoje o Antônio está comandando. Havia mais o acompanhamento da federação, mas efetivamente nós estamos começando a trabalhar agora. Já tivemos ano passado sub-20, esse sub-20 é o oficial, vamos dizer no sentido letra, que vai representar o futebol cearense na Copa São Paulo, e já estamos trabalhando. E hoje foi uma reunião muito boa, muito importante, nós conseguimos agregar o time do Iguatu e do FC Acopiara,
que está querendo já entrar dentro do futebol, que é o antigo Campo Grande. Grande. E dentro dessa competição nós vamos ter de 7 a 8 clubes aqui da região para disputar esse sub-20, uma base, uma fase e um grupo dentro dessa condição. E teremos também os clubes da capital. E assim lá na frente se reencontrarão e tudo, trazendo os jogos de base para cá, como também de lá. Como foi ano passado, a final do Campeonato Sub-20 foi feita aqui em Juazeiro do Norte, já que nós temos uma maravilha de um estádio, uma condição enorme de fazer um bom futebol, e nós não podemos deixar de usar o Romeirão. O Romeirão que é realmente uma praça nova, né? E existe a necessidade realmente Sim. de poder trazer mais competições para o Romeirão. A federação chegou a tentar alguns jogos com times grandes para aqui para o Romeirão. Sim. O que é que o senhor pode falar sobre isso? Tem alguma coisa prevista? Qual é a dificuldade hoje maior para trazer? O maior, Tony, é o custo. Para abrir o Romeirão, o custo é muito alto ainda. Há ainda uma situação de que o Romeirão não existe catracas, o torcedor vê quando entra. O Romeirão não tem ainda uma estrutura básica para o torcedor. Nós funcionamos hoje no Romeirão através de um TAC. Em termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Mas isso aí vai ser cobrado lá na frente. E nós precisamos acelerar isso aí. Eu cobro muito da direção, principalmente da Sejuve, através do Dr. Rogério, que é o secretário de esporte do Estado, e tentando fazer com que vá essa situação. Nós estamos trabalhando no Castelão já com as catracas faciais, com o rosto. E eu sempre brinco lá e digo a verdade. Meu amigo, compre mais um bocadinho e leve lá para o Romeirão, que há necessidade disso aí. Mas nós estamos vendo a situação dentro do interesse do próprio governo do Estado. O Camilo Santana, o Elmano, tem interesse também de fortalecer mais o Romeirão, porque é uma bela praça, nós não podemos deixar ficar ociosa. É verdade. Chegou uma vez a haver uma tentativa de trazer o Flamengo para cá? Sim, houve. Apesar que a gente estava vendo o Flamengo fez alguns jogos na Paraíba, mas não estava com o time principal. Sim, até foi dentro dessa parte técnica que eu desisti, vamos dizer assim. Porque para trazer o Sub-20 Flamengo para cá não seria tão interessante, seria só a camisa. Uhum. E a camisa não teria tanta condição de trazer o torcedor, uma animação maior. Aí teve em São Luís, teve em Rio do Norte, João Pessoa e Sergipe, teve também. Mas eu não prossegui nesse trabalho. Então a federação tentou, mas quando viu essa situação... Isso, Sub-20 aí não teria tanto interesse, não. Me diga uma coisa, presidente, muita gente está procurando acompanhar aqui essa questão do Campeonato Cearense da Série B. Né? E tá muito gostoso, está muito disputado. Tá a Série B desse ano está muito, muito, muito boa. E aí muita gente pergunta, porque, por exemplo, tempos atrás, a gente via que os clubes sempre reclamavam muito da questão da falta de um apoio da federação junto aos times. Qual é o tipo de ajuda que a federação hoje tem, de parceria com os clubes, não sei se só na Série B ou nas outras competições também, para facilitar para os clubes até na questão financeira? Existe alguma parceria nesse sentido? Olha, esse ano, exclusivamente Série B, a federação está dando transporte, paga o transporte do clube que deslocando de Juazeiro para Fortaleza, Fortaleza Juazeiro, Itapipoca para Juazeiro, a federação paga esse custo total, está pagando hospedagem de até 23 pessoas, de uma delegação, hospedagem e alimentação, coisa que não aconteceu isso antes. Nós conseguimos um patrocinador e o patrocinador está fazendo essa despesa, está pagando essa despesa e alivia muito os clubes nesse sentido. Porque um custo hoje, geralmente, de uma viagem de um clube em casa, Guarani, Barbalha, sair daqui do Cariri para ir para Fortaleza, algo em custo de 12 a 18 mil, dependendo da delegação e tudo. E essa despesa já é tirada desse custo. A federação paga e não tem nenhum retorno nesse sentido. É uma ajuda, um apoio para os clubes. E aí, no que se refere a por exemplo, Série A teve alguma situação desse tipo também? Sim, também foi igual dentro dessa estrutura. Sim, me esqueci. Série B também, as taxas de arbitragem, como também as diárias, trabalho dos árbitros, também é todo pago pela Federação Cearense de Futebol. Então, a arbitragem está tudo no pacote. Tudo no pacote. Série B. Série A, no caso aqui que a gente teve o Barbalha,
Teve ajuda semelhante nesse sentido? Teve a mesma ajuda, sendo que ele ainda recebeu ainda um valor referente às transmissões, referente à compra da TV Verdes Mares, com mais a TV Gold, com mais os streams, né? Os streams que teve entrada e tudinho, aí foi pago um valor ao Barbalha. Eu só não posso te dar o valor, porque aí como é sigilo entre o clube e a federação, aí fica à vontade do clube dizer ou não. Estou entendendo. Então, houve esse apoio. Houve muito forte. E estou torcendo, trabalhando, para que na segunda divisão também tenha esse apoio, fora o que já tem, também apoio nas transmissões, com propaganda, com placas publicitárias, porque esse ano já houve a Brax, que entrou na primeira divisão. Já estou tentando puxar um pouquinho eles para a segunda divisão e a Fares Lopes. E a terceira divisão, presidente, como é que fica? Como é que tá? Já tem alguma Tive coisa? Conversando com o pessoal do Crato, o Cratinho, no sentido de participar, voltar a tentar disputar uma terceira divisão para que volte uma segunda divisão. A cidade do Crato não pode deixar de estar dentro do limbo do futebol cearense. Então, há o interesse deles conversarem tudinho, mas já vamos começar a trabalhar, talvez dê algo em torno de 5 a 6 clubes. Tianguá já entrou em contato. Quixadá, falou alguma coisa? Quixadá, mais um ano, está tentando novamente. Ninguém sabe se vai, mas ali é sempre bom fazer o futebol ali no Quixadá. Tem torcedores, tem tudo, acompanha tudo. Aí ligou Tianguá, já entrou em contato também Crateús, Limoeiro vai, com toda certeza, já escreveu. Quer dizer, vai ser uma terceira divisão interiorana, pode ter certeza. O Boa Viagem eu sinto falta também do Boa Viagem. Sim, Boa Viagem não tem mais movimento profissional, né? Não tem, infelizmente. Eu vou até depois, posteriormente, eu não sei, eu já pensei em fazer uma mesa redonda nesse sentido, e até colocar alguém da federação, pode ser o senhor, pessoas ligadas à federação, fica à vontade, nesse debate. O jornalista Antônio Rodrigues, que é comentarista também, já participou com a gente, ele deu uma ideia num programa que a gente estava, que eu não sei se seria viável, mas ele deu essa ideia, eu acho que seria bom para discussão, que seria acabar as divisões. A ideia dele inicialmente era acabar as divisões e fazer do Campeonato Cearense uma espécie de como existia ou existe na NBA. Você faz competições regionalizadas e aí, na ideia dele, seria só o campeão. Eu ainda pensei em ampliar para campeão e vice. E aí, por exemplo, nós tínhamos uma fase regional aqui do Cariri, uma fase capital região metropolitana, uma fase ali da região norte, de repente Centro-Sul e Sertão Central, né? E aí os times jogavam naqueles grupos. Na minha cabeça, a gente poderia pegar, por exemplo, campeão e vice de cada região, que aí você já tinha um título despontado em disputa, que era o regional, e esse campeão e vice iria para uma fase final, que era para decidir quem era o campeão cearense de futebol. E aí eu não sei, aí é por isso que eu digo que seria questão de discussão, porque a gente sabe do calendário do Ceará e Fortaleza, que é totalmente diferente do que era 10 anos atrás, por exemplo. Mas, enfim, foi uma ideia que ele deu. Uma ideia. Porque, por exemplo, todo ano você ia ter clássico, por exemplo, caso e todo ano ia ter. Isso. Né? E você ia motivar as disputas regionais e aqueles 2 melhores iriam para uma disputa final, que era para campeão cearense de futebol, enfim. É uma ideia. É uma coisa que vale a pena discutir, presidente? Sim, pode ser, dependendo da situação de encaixar os nossos clubes, os principais, Ceará e Fortaleza, hoje Ferroviária e Floresta, dentro da condição que estão na Série C, dentro dessa estrutura de que não atrapalhasse as competições nacionais. Eu sou muito fã dos campeonatos nacionais. O crescimento do futebol cearense passou pela federação porque nós demos muita ênfase às competições nacionais, dando apoio, força para os nossos clubes, representar o futebol cearense. E aí não poderia atrapalhá-los, por conta de que é esse que dá a força, é esse que faz o crescimento do futebol cearense. E o Cacau... Lado financeiro maior, também. Isso, né? também. Tem alguma possibilidade, até uma sugestão, não sei se de repente poderia ser, a questão de puxar uma vaga da Série D para a Taça Fares Lopes, porque assim, eu sinto que a Fares Lopes é muito importante, dá uma vaga para a Copa do Brasil. Mas, às vezes, alguns times parece que não valorizam realmente a Fares Lopes como seria. Porque diz, é só uma vaga para a Copa do Brasil, eu tenho que vestir pesado. De repente, uma vaga para a Série D, colocando também ali na Fares Lopes, não poderia empolgar mais, presidente? Pode ser. É uma ideia também, talvez o campeão fosse para a Copa do Brasil, o vice fosse para a Série D, ou até nesse sentido, ao contrário. Até quem ganhar escolher, porque de repente já tem a vaga da Copa do Brasil no Brasileiro.
né? E De repente, cearense. vamos pensar isso para 2025, com certeza. Estou colocando aqui É boa ideia. mas sugerindo, estou aqui nas sugestões, É uma viu, boa ideia. presidente? Marcos Balbino está por aqui, Carlos Levi, Marcelo Balbino, o Alexandre, lá do Val da Pizza, que é torcedor do Icasa também. Gente muito boa, Val. Gente Conheço. boa demais. Júnior Perícia também por aqui com a gente. Enfim, tem uma galera boa que está sempre deixando recado. Pessoal, daqui a pouquinho eu vou falar sobre as dispensas no time do Guarani, viu? Tem gente saindo do Guarani, tem gente chegando no time do Icasa. Daqui a pouquinho a gente vai destacar aqui para a galera também que está sempre acompanhando, tá? Cadê aqui, rapaz? Aqui o Romy está pedindo. Ativa os comentários. Tá ativado os comentários, viu? É só deixar os comentários por lá. Fica à vontade. Cadê aqui, rapaz? Tem muita gente mandando mensagem. É porque tem hora que dá uma travada aqui no nosso celular. A gente vai tentar aqui destacar. Deixa eu trazer aqui um tema. Nesse fim de semana, a gente acabou participando aqui da transmissão do jogo da FCF TV do Campeonato Cearense Série B e teve um fato lamentável que aconteceu. Um jogador do Pacatuba acabou dizendo que foi vítima de injúria racial. Chegou, inclusive, a denunciar para a polícia identificou um torcedor que estava na arquibancada e encaminhou para a delegacia. O jogador foi fazer esse boletim de ocorrência. Trata-se do Everton Pulmão, volante da equipe do Pacatuba. Depois do jogo, a gente conversou com o Everton Pulmão, que fez o boletim de ocorrência. O árbitro, se não me engano, Antônio Werley, citou também na súmula do jogo Cariri e Pacatuba, esse ato que foi denunciado por ele, inclusive com anexo da cópia do boletim de ocorrência, e a gente conversou com o Everton sobre essa situação do que aconteceu. Vamos ouvir, o presidente estava lá também, lá no estádio, na Arena Romeirão, e aí depois a gente traz um pouco mais essa questão desse tema. Dá uma olhadinha, por favor, aí, você que está acompanhando a gente, o que falou o Everton Pulmão, volante do Pacatuba, sobre ele ter sido vítima de injúria racial na Arena Romeirão no último sábado. Acompanha aí. Everton, fala o que aconteceu, cara. De repente você estava no banco de reservas ali, a gente observou ali um pouco você, o torcedor, e a polícia chegando. O que aconteceu na verdade? Primeiramente, boa noite, obrigado pelo espaço para poder estar falando. Só a questão da injúria racial, né? É uma situação bem complicada para mim, como atleta e como preto também, escutar certos tipos de ofensa, né? Eu acho que o meu cabelo não tem nada demais no meu cabelo. E ele começou a me falar algumas coisas, me chamar por negro, ei negão, ei negão, ei negão, ei negão. E depois, para completar, até aí estava tudo tranquilo, né? Até ele me chamar de cabelo de piaçava. Então, eu não podia aceitar isso. Ele falou bem na frente dos policiais. E eu aproveitei aquela oportunidade que os policiais estavam perto e ouviram, né? Para pedir para que detessem ele, porque é o tipo de caso que a gente não pode deixar passar. Eu tenho que me posicionar, não posso ficar calado diante de uma situação dessa, principalmente do jeito que as coisas estão hoje. Então, foi uma forma de me posicionar também para que não passasse, até porque também ele já tem outras situações, né, na delegacia, já tem outros procedimentos na justiça. Você foi lá? Fui sim, fiz o BO, tá aqui, fiz o BO, não podia deixar passar. Eu tenho filhos, meus filhos são pretos, então é um exemplo que eu também estou dando tanto para os meus filhos quanto para outros jovens, atletas, negros também, pretos também, assim como eu, e isso a gente não pode deixar isso impune. E aí, você já ter sofrido alguma situação dessa como jogador de futebol? Tinha passado por isso, não da forma que foi hoje, assim, com testemunho e tal, mas assim, em outros lugares também, porém, a sociedade às vezes dá uma forma de tentar calar a gente, né? E por muitas vezes eu fui omisso e não ter me posicionado, mas eu acho que eu prometi para mim mesmo que diante da situação que passaram, eu não podia deixar passar se acontecesse outra vez. E hoje aconteceu aqui, eu não podia deixar passar. Então, as outras vezes foi aqui no Ceará? Nunca aqui no Ceará. Muito pelo contrário, aqui no Ceará eu sempre fui muito bem recebido. É a minha terceira passagem aqui e eu nunca tive problema com o clube, com torcida. Quem me conhece sabe que eu sou muito tranquilo em relação a muita coisa. Porém, a partir do momento que vem falar da minha cor, vem falar do meu cabelo, isso aí ele não está só falando da minha pessoa, assim, mas como assim da minha família, dos meus irmãos pretos também, que eu represento também. A pessoa lá ficou detida? Ficou detida. Agora é só esperar o que a justiça vai resolver para poder dar seguimento. Eu vou seguir minha vida em frente, eu sei que essa situação é bem complicada para mim, quanto para ele também. Ele disse lá que era um pai de família,
mas eu também, como pai de família, pai de 3 filhos pretos, eu não posso deixar passar. Então, que ele sirva de exemplo para muitos aí que algumas coisas no futebol não podem ser mais faladas, e principalmente em questão de injúria racial, né? O futebol não tem mais espaço para o preconceito. Bom, tá aí a fala do Everton Pulmão, volante do Pacatuba. Ele fez o boletim de ocorrência e a pessoa foi detida. A informação é que depois a pessoa foi liberada, vai seguir a investigação pela Polícia Civil do Estado do Ceará, né, sobre este fato que aconteceu na Arena Romeirão, injúria racial. Tá bom? O Cariri depois se pronunciou nas redes sociais, se colocando, né, totalmente contrário a qualquer tipo de racismo, de preconceito, enfim. Acabou também emitindo uma nota lá nas redes sociais, o Cariri Futebol Clube, até porque o torcedor foi identificado, estava com a camisa, era torcedor da equipe do Cariri, né? Então o caso vai ser investigado, segue sendo investigado pela Polícia Civil, mas o boletim de ocorrência foi feito. Presidente, o senhor estava lá na Arena Romeirão, o senhor soube, no momento lá, deu para saber sobre essa situação? O que é que a federação vem fazendo para tentar evitar esse tipo de situação aqui no futebol cearense? É uma situação muito triste. Eu estava lá, fiquei toda a movimentação, o delegado do jogo já avisou na hora, já da ocorrência, acompanhamos atentamente até a divulgação do BO, do boletim de ocorrência. É triste, e foi verificado dentro dessa condição que o atleta tem plena razão, total razão dentro da situação. A federação não concorda, a federação é contra todo e qualquer ato de racismo. Nós trabalhamos com diversas situações que não podemos fazer e aceitar esse posicionamento. A federação já está de posse do BO com a súmula, nós estamos preparando já a documentação para acompanhar e dar apoio através do nosso jurídico o atleta dentro dessa condição, para que possa. O presidente do clube do Pacatuba esteve hoje à tarde já comigo lá no hotel, conversamos e mostramos dentro dessa condição de acompanhar. Nós não vamos aceitar de maneira alguma. Esse não é o primeiro ato de racismo aqui no estado do Ceará, porque outros já tiveram e nunca aconteceu nada. Mas esse aqui será o pontapé inicial para esse trabalho que será feito. Inclusive, eu perguntei o Everton, ele disse que no futebol cearense foi a primeira vez, né, que aconteceu, ele já defendeu outras equipes, mas infelizmente houve esse fato. E, gente, estava falando sobre isso exatamente hoje, dia 25 de março, também né? tem isso. Dia da Carta Magna. O estado do Ceará foi o primeiro estado, era província na época, né, a libertar os escravos, antes mesmo da libertação dos escravos pela Lei Áurea, né, da Princesa Isabel. Redenção, que na época era uma comunidade aqui. Um engenho, né? de engenhos. Exato. Tudo. E aí foi lá e libertou os escravos. Essa data vem sendo lembrada aqui no Ceará desde 2011, projeto de lei, feriado estadual, exatamente porque o Ceará, município de Redenção, teve essa atitude de libertar os escravos antes mesmo da coisa ser reconhecida no Brasil. E depois de tanto tempo a gente ainda está convivendo com esse tipo de situação. É lamentável, realmente. Enfim, a gente espera que isso venha a acabar. Tem que haver uma punição, tem que ser realmente uma punição exemplar para que esse tipo de situação não venha mais a acontecer. Com toda certeza, viu, Tony? Com toda certeza, vamos já capturar as suas imagens, entrevista, excelente entrevista, desabafo do atleta, o BO, mais a súmula, e vamos prosseguir com toda certeza. E lá na frente eu vou lhe dar uma posição mais concreta do que aconteceu. Primeira, presidente, estão perguntando aqui, muita gente, pessoal, se preocupa não que eu vou perguntar sobre a questão do Icasa. Muita gente perguntando. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o Verdão. Tem muita gente perguntando também, alguém perguntou aqui sobre o futebol feminino. O que é que tem de projeto hoje para o futebol feminino? Hoje o Cariri tem uma grande representação do R4, time lá do Angelim, do meu zagueiro. E um trabalho muito bem feito, vai participar da competição nacional, campeonato feminino. A Série A3, né? Série A3, eu peço que o torcedor vá e acompanhe, assista, torça para que o R4 faça uma bela campanha, um trabalho que já tem feito desde o ano passado, representando o futebol cearense, o futebol do Cariri, e esperar nesse sentido. Faremos, no meio do ano, um sub-15 feminino, dentro da estrutura da Copa Manjadinho, nós criamos dentro dessa estrutura. Estão vendo como é que a gente vai fazer, trazer algum clube daqui para jogar lá. Eu sei que aqui o futebol feminino é muito forte, isso eu conheço, já vi desde o ano passado esse trabalho. E no segundo semestre, vamos preparar fazer o sub-20 também, junto com o adulto.
Ou seja, buscar descobrir talentos também no Sim, futebol feminino. é importante, mesmo que nós tivemos um baque muito grande agora do Ceará não ter participado da Pois A2, rapaz. por conta de problemas internos do clube. O Ceará escolheu entre o futebol feminino e o futsal. E como o futsal estava terceirizado, aí ele preferiu ficar com o futsal. Infelizmente, tentamos conversar com o João Paulo, com alguns dirigentes do Ceará e tudinho, mas infelizmente a decisão deles, o clube é deles, eles tomaram essa decisão infeliz. É verdade, eu acho que foi um tiro no pé que deu o Ceará, porque o Ceará conseguiu uma coisa que ninguém... Retroagiu. É total, porque conseguiu uma coisa que ninguém conseguiu, ser campeão brasileiro. E, aliás, o único título nacional que o Ceará tem é o campeão brasileiro feminino. Uhum. Aí você deixa de valorizar o feminino. Olha, foi muito ruim. Enfim, Mas, enfim, são coisas do futebol. É verdade. Não tem nenhuma explicação para mim cabível nessa situação referente à desistência do Ceará. Então a gente vai ter sub-15 e sub-20 feminino, Isso. além do campeonato cearense E o aberto. adulto, né? aberto, R4 está na Série A3. O grupo continua tendo ali Joaçal, essas equipes. Sim. O trabalho aqui continua, os demais clubes, trabalho tudo sendo. Estou tentando captar os clubes profissionais. É o time de camisa, vamos dizer sentido. Mas se não houver, terá feito com esses trabalhos. Ou seja, tentar atrair para que o Casa bote um time, o Guarani, o Barbalha. Embora o Joaçal, o R4, são filiados à federação, são filiados da CBF. É bom destacar isso. Elas já podem utilizar o nome delas realmente. Isso, pode jogar. Isso é um trabalho que a gente fez dentro para poder ajudar e progredir o futebol feminino. Que ajuda até a busca de recursos, de patrocinadores nesse sentido também. O CNPJ deles está afiliado à federação e à CBF. Beleza, boa notícia aí. Pessoal que tem time feminino, pode procurar a federação, até para saber como proceder. Isso, tem outras equipes que às vezes não participaram do campeonato, por exemplo, a gente tem o Nápoles, que eu acho que chegou a participar, mas tinha time em Vaze Alegre, tem time em Farias Brito, em Barbalha também tem algumas equipes de futebol feminino, de repente podem ter essa orientação para tentarem participar também, né, presidente? Isso, pode sim. E a gente tem muita gente, olha, gente, nós temos Thaís Ferrer jogando no Japão. Nós temos, agora falhou o nome dela, que é do Dimissão Velha, está jogando na Turquia, sabe? Acho que é Mirella o nome dela, enfim. Temos a Duda, que está jogando no Flamengo, a Duda. Né, do Rio de Janeiro. Estou citando aqui alguns exemplos, nós temos várias meninas que estão tendo oportunidade de jogar futebol profissional. Então, é importante que a mulherada também tenha esse incentivo, e eu acho que é bacana demais essa questão. A federação tem um carinho muito grande pelo futebol feminino. Esse trabalho que nós vemos realizando já há muito tempo. Agora nós estamos tentando interiorizar, mas já lá na capital, em Fortaleza, já tinha muito esses campeonatos, bem disputados, inclusive. Thalisson Torres, um abraço aqui. Tá deixando aqui o recado, vamos já falar sobre o seu recado, Thalisson. Thalisson Torres, Alan Ítalo também está por aqui. Soares Leite Machado mandando um abraço para o senhor. Família, primeiro presidente do Juazeiro Empreendimentos. E é para estar no Guinness Book. O Soares já foi presidente do Juazeiro, do lembrança. Crato, do Barbalha, do Icasa, do Guarani, do Jardim e do time de Serra Talhada. Jardim também, isso mesmo. Gostar de confusão, ser presidente de tudo. O grande, nosso querido Soares Leite Machado. Breno Tavares, deixando um abraço também aqui para o presidente Mauro Carmelli, que é presidente do Conselho Deliberativo da equipe do Guarani. Tive um retarde com ele. A Laura Pereira, também por aqui, também deixando aqui o abraço. Daniel França, gente boa demais, também deixando um abraço aqui para o presidente Mauro Carmelho, tá bom? Enfim, Carlos Levi também está por aqui, o Sandro Alex também está aqui com a gente. Enfim, uma galera boa deixando aqui. Tiago Oliveira também por aqui, dizendo que está achando bacana aqui a participação da nossa equipe também na FCF TV. Abraços iguatuenses, Tiago Oliveira, que é lá de Iguatu, gente boa, galera lá Azulão. Azulão, galera da Iguá TV, Zilfran, toda a equipe, a Dávila, uma turma boa, tá sempre acompanhando. Presidente, deixa eu trazer também um assunto incômodo, rapaz, esse negócio de manipulação de resultado, que chegou no futebol cearense e, enfim, virou meio que um câncer. A gente está ouvindo falar menos este ano, mas em anos anteriores se falou muito. O que é que a federação vem fazendo, fez para tentar meio que arrancar esse câncer que chegou e que não é um privilégio do futebol cearense. Infelizmente, no Brasil inteiro se fala sobre essa questão de manipulação de resultado. Tony, é uma situação muito parecida com o racismo. É uma situação, manipulação de resultado, acaba todo o sonho do futebol.
porque é uma coisa externa que acontece para atrapalhar o que vem de resultados de jogos, de gols, de escanteios, de laterais. Eu, no começo, eu não vou mentir a você, eu pensei que era só gol. Ou era 1x0, 2x0, 2x1. Mas tem gente que aposta até em escanteio, tem lateral, quantos lateral tem. Cartão amarelo. Quantos cartão amarelo. É uma vergonha isso aí. Nós tivemos, uns 2, 3 anos atrás, um baque muito grande, um choque muito grande dentro do Campeonato Cearense, principalmente segunda divisão, dentro dessa condição. Mas aí nós começamos a trabalhar, porque a CBF também sentiu esse problema, e nós começamos a trabalhar pesquisando, trazendo o Ministério Público através no INCRI, Núcleo de Investigação Criminal. Dentro desse trabalho foi feita uma investigação muito grande, há um processo já em andamento dentro do próprio NUINC, como também da Polícia Federal. São pessoas que estão sendo monitoradas, são pessoas que estão sendo acompanhadas, não só pessoas dirigentes, mas também jogadores, atletas, membros da imprensa. Tem muita gente dentro desse núcleo do qual está sendo pesquisado, sendo trabalhado. Isso de 2 anos, 3 anos para cá, dentro disso aí. Parou um pouco, parou, diminuiu muito. Por quê? Porque quase todos os jogos estão sendo acompanhados. Quando não é, Tony, a gente liga para lá, tem a empresa que nós entramos em contato, me investigue o jogo X contra Y. Por quê? Porque eu achei um gol meio esquisito, eu achei um lance meio diferente. Deu muito escanteio, e lá ela faz um trabalho e nos apresenta para que possamos entregar, ou não, ao Ministério Público, como também ao NUINC. Dentro dessa situação, diminuiu muito, mas ainda tem. Nós acompanhamos aqui o futebol, não é só a primeira divisão, mas segunda divisão também. Esses jogos da segunda divisão, eu posso te garantir que teve 2, 3 jogos suspeitos, e nós encaminhamos para a justiça para decidir. Nós não temos o condão de dizer realmente verdade ou não, porque aí seria o trabalho de investigação. Uhum. Mas dentro da segunda divisão tem suspeita dentro desse trabalho. Tem que ser realmente feito alguma coisa, até porque você atrapalha o futebol, tem muita gente envolvida. Eu lembro que, eu acho que ano passado, teve um jogo que uma própria banca de apostas, uma empresa que trabalha com apostas, anunciou que teve um jogo, acho que foi o jogo até Iguatu e Guarani, que estava fora das apostas porque tinha uma suspeita de manipulação de resultado. Eles tiram da condição, quando tem um jogo suspeito, eles tiram, não tiram logo, divulgou, enfim. E realmente foi um jogo meio esquisito. Eu nunca vi pé de lodo, já vi um monte de lodo, o goleiro levar e falhar. Mas teve um jogador lá que se abaixou para não cabecear a bola. Nunca vi um negócio daquele. É um absurdo. Uma coisa, triste. É realmente um absurdo fora do comum. Presidente, a federação muitas vezes ela é criticada, e o interior às vezes pega no pé, o torcedor do interior principalmente, eu digo porque eu sou do interior aqui, né? Pega no pé da federação. E aí, um dos pontos de maior crítica da federação, um deles era a ausência da federação na região, e isso aí tem que dar, eu brinco muito que trabalhava Zim, Facundo e César antigamente, trabalhavam juntos. Gente muito boa. Eu dizia, dê a César o que é de César e dê a Zim o que é de Zim. A gente brincava antigamente. Isso. Mas ninguém pode negar que depois que o senhor assumiu a presidência da federação, a federação começou a vir mais na região e vem aumentando nos últimos anos esse sentido. Mas sempre tem aquela crítica do torcedor quando vem referente à arbitragem. Houve a falha da arbitragem, é culpa da federação. Teve o jogo do César Magalhães, um pênalti que ele não deu em Casa e Horizonte, que a federação foi escrachada pelo torcedor do Verdão, não deixou o Icasa subir por conta desse árbitro, etc, etc. Que seu César Magalhães, pelo amor de Deus, só o meu filho não viu aquele pênalti, mas tudo bem. Não, depois ele reconheceu que errou, mas não adianta nada. Aí não adianta mais, aí pelo amor de Deus, aí não dá. Aí eu faço igual o meu amigo Foguinho, pelo amor de Deus, assim não dá. E aí a torcida fica na bronca. Como é que funciona essa questão da arbitragem? Qual é o papel da federação junto nessa escolha da arbitragem para os jogos? Como é que funciona isso? Para o torcedor entender. Deixa eu só contar um lance desse caso do César Magalhães ano passado. Havia toda uma estrutura para que pudesse o Icasa subir, ser campeão e tudo dessas condições. Esperando o resultado do jogo normal, quando aconteceu aquele fatídico lance, que o César não deu o pênalti, e eu lá de cima eu disse, meu Deus, eu não acredito que aconteceu isso. Quando terminou o jogo, aí a primeira pessoa que passo, tá lá o César com o restante do trio.
E o César, e aí, presidente? Olha, César, você me F. Aquela situação, porque dentro da estrutura não é bom acontecer de maneira alguma. Ele reconheceu, presidente, eu errei, eu estava mal posicionado. Mas não adianta nada, o placar continuou, o Casa não subiu, é aquela situação de que é uma situação que não pode aceitar de maneira alguma. De uns anos para cá, nós estamos trabalhando, a comissão de arbitragem, para renovar o nosso quadro. Nosso quadro estava muito antigo, velho, estava Vlad Everson, o Almeida mesmo, que saiu agora. O Avelar Rodrigues. O Avelar mas é aquela velha guarda que está apitando em menos jogos. Dá mais como quarto árbitro, tudinho. E nós estamos trabalhando. E dentro dessa estrutura, nós pegamos muito árbitro daqui da região. Nós estamos trabalhando muito árbitro da região. Tem 2 ou 3 aqui que são excelentes, que não devem nada dos árbitros da nossa capital. E dentro dessa estrutura estão conhecendo. Inclusive, tem árbitro já do escudo CBF aqui na região. E dentro dessa estrutura é que nós trabalhamos para renovar. Eu tenho a impressão que daqui a 2, 3 anos teremos já um ápice da arbitragem do Cariri, dentro dessa estrutura que está sendo feita, está sendo mostrada, está sendo apresentada. Inclusive concursos aqui mesmo na região. Porque o pessoal fica na bronca. Teve um lance do Jussiano, que para mim é um bom árbitro, eu acho que até de Campos Sales. Isso, é da região, Mas teve um lance lá de um gol do Icasa, que ele apitou, ele disse que não apitou o lance, e todo mundo ouviu esse apito. Até hoje ninguém entendeu, mas e eu acho ele bom árbitro. Então, assim, acaba a torcida, às vezes, pega no pé, e vai pegar no pé de quem? Às vezes não conhece o árbitro, a culpa é da federação. Isso. É a federação que não está querendo que o Icasa suba, e não sei o quê, e aí fica nesse negócio. Por isso que eu lhe pergunto como é que funciona essa questão da estrutura da arbitragem, porque o torcedor fica... Não, mas há um trabalho, um carinho muito grande de renovação da arbitragem. E, claro, em renovação vai aparecer erros, como apareceu na capital agora, com os jogos cruciais do Ceará, do Fortaleza, dentro dessa estrutura, e houve um árbitro vinha bem, o Rodrigo Júnior, dentro desse trabalho, apitou o clássico, muito bem, mas no jogo seguinte, houve uma falha muito grande dele, apagou tudo que foi feito. E vamos começar novamente a trabalhar com esse árbitro, dentro dessa estrutura. A punição, presidente, sim, quando o árbitro chega assim... O cara fala, lambança foi daquela do César Magalhães. Sim, o César pegou um bom tempo, viu? Eu não sei se foi meses, se foi dias, se foi... Ele pegou um bom tempo sem apitar, sem trabalhar e fazendo trabalho de renovação. É importante fazer esse trabalho de renovação. A gente está sempre acompanhando aqui e o torcedor às vezes sente essa ausência, às vezes de árbitros do interior. Tinha até aquela questão dos gastos, a despesa. Sim, a despesa. Que hoje está sendo feito pela federação, mas o pessoal queria, traga um árbitro daqui porque ficava mais barato. Isso, tinha. Então, tem essa atenção, presidente, pelo amor de Deus. Aqui o pessoal está com trauma de sobrenome Magalhães, viu? O César Magalhães deu um pênalti contra o Guarani, agora com o Icasa ele não deu. Era Guarani de Sobral e Guarani de Juazeiro. Se do Guarani está em pé da vida com o César Magalhães. Aí veio o Icasa, ele não deu. Favor do Icasa. E teve o Anaximano Magalhães, não sei se o senhor lembra dele, nas Antigonas. Alexandro. Ou era Alexandro? Não sei. Eu não lembro. Mas eu me lembro. Sei que era Magalhães. Isso. E apitou um jogo Icasa e Ferroviário, acho que era Icasa e Ferroviário, meu amigo, o povo ficou na bronca. Disse que quando é Magalhães, o porra fica com medo. Eu disse, calma, moçada. Não vamos pelo sobrenome não, que o negócio é pesado. O pessoal fica tudo aqui realmente naquela bronca. Presidente, eu queria que o senhor respondesse uma pergunta que é o que todo mundo está querendo aqui, ó. Thalisson Torres, primeira pessoa que me pediu essa pergunta foi o meu amigo Alexandre, irmão do Val, lá da Pizza do Val. Deixa eu ver aqui se eu encontro mais alguém aqui. Eu acho que o Alan também pediu. Rapaz, muita gente. Carlos, Levi, ó, eu falei aqui do caso Levi, ele dizia, em Casa Horizonte, César Magalhães me pediu em casa de subir. Tá lembrando aqui o Carlos Levi. O João Preto, a Laura, enfim, uma turma grande aqui, F10 TV. Eu queria que o senhor pudesse responder, presidente, o que é que a federação fez, faz ou pode fazer quanto a esse dinheiro que parece virou uma maldição da CBF. O pessoal tudo quer saber. O que é que a federação pode fazer? Ou se já fez alguma coisa, o que foi, se está fazendo...
para ver se esse dinheiro da CBF sai. Eu queria que o senhor respondesse daqui a pouquinho, só para dar o recado para a galera. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, tá bom, gente? Se inscreve, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, dá a curtida, dá o like, é importante o seu like aqui sempre nas nossas transmissões. Acione o sininho, porque quando tiver uma novidade, o próprio YouTube já trata de passar para você, tá bom? E a gente aproveita também para convidar você a seguir o nosso Instagram, Replay com Tony Souza, tanto no YouTube como no Instagram, Replay com Tony Souza. No site é www.replay.tv.br. Quer se tornar um parceiro da gente? Você pode mandar mensagem lá no PV do Instagram, pode mandar também a mensagem pelo WhatsApp, DDD 88 997 24 8778. DDD 88 997 24 8778 é o nosso WhatsApp. Você também pode fazer o Pix, fica à vontade, o Pix, a chave do Pix é o celular, tá bom? Aproveita aí, incentiva aí o nosso trabalho, a gente que busca divulgar com muita ênfase ao futebol do interior em especial, tanto masculino como feminino, a gente divulga muito feminino e outras modalidades esportivas também, tá certo? Agradecer o pessoal da Cachaça Luanda, sempre com a gente, uma delícia de cachaça, vai lá e segue no Instagram, conheça tudo sobre a Cachaça Luanda, tem vários sabores, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri, Cachaça Luanda. Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome, Icanet, a internet do Replay no Inaldão é Icanet, a internet do Replay no Romeirão também é Icanet, seja você cliente Icanet. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. Eco Edilan Máquinas, segue lá no Instagram também. Fica na rua Senador Alencar, esquina com a rua do Videl, no centro de Barbalha. Perboni Brasil, são mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Tem Perboni Brasil na capital, tem Perboni Brasil no interior. Aqui no Cariri fica no Galpão 2 do Ceasa de Barbalha, tá bom? E Espaço de Dança Aline Silva, que estará realizando dia 27 de abril o primeiro Se Permita, um evento de dança trazendo grandes nomes do país e também aqui da região do Cariri para ensinar você a dançar. São vários ritmos. Vai lá no Instagram do Espaço de Dança Aline Silva, saiba como participar, se inscrever, junta uma turma aí e vai participar. Vai ser bacana demais. Vai ter o Dan Fernandes, a Ju Paiva, que participaram da Dança dos Famosos na Rede Globo, vão estar presentes aqui na região do Cariri, tá bom? Avisa a galera aí, você chegou, já estava o papo rolando, a gente vai deixar salvo, você pode acompanhar depois vários pontos que a gente está trazendo aqui com o presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio. Também está por aqui, cadê aqui, rapaz? O Antônio Moraes, pergunta a ele sobre o árbitro César Magalhães, que ele fez aqui no ano passado. Acabei de falar com o presidente aqui, viu, Antônio Moraes, sobre o César Magalhães. Foi só aquele jogo de casa, não. Teve no Guarani também. E o César Magalhães é até bom árbitro. Eu acho que assim, tem uma passagem na Bíblia que diz, muito é dado, muito é cobrado a quem muito é dado. Então, se o cara é bom, uma falha que a gente às vezes considera uma falha grotesca, você não vai aceitar. Quando é um árbitro ruim, aí você, porque o árbitro é ruim, mas pô, o árbitro é bom, aí você não dá um pênalti daquele. Eu não estava no Romeirão, estava assistindo em casa, porque eu tinha feito a cirurgia no acidente. E aí um amigo ligou para mim de Sobral, Rondinelli, que talvez o senhor conheça, que é da Voz do Cacique. Sim. Rondinelli ligou para mim, macho, que diabo é isso aí, homem, que tá acontecendo? César Magalhães te dá esse pênalti por em casa. O cara em Sobral viu, só o César Magalhães do Romeirão que não viu. Então, Antônio Moraes, a gente já tocou nesse assunto aqui. Foi triste. Com o presidente aqui, Mauro Carmélio. Mas o presidente, dê uma olhadinha lá. Almeida Filho, faça aí uma... Hoje o Almeida é instrutor e tudo. Eu acho que foi um dos instrutores do César na recuperação dele. Para mim, um dos melhores árbitros que eu vi do futebol cearense, Almeida Filho, a irmã dele, Eveline Almeida. Eveline hoje está na Federação Paulista. Federação Paulista de Futebol, que foi a primeira mulher a apitar na Arena Romeirão. Aliás, no estádio Romeirão ainda antigo. Eu acho que ia ter uma geração boa. A Ingrid, para mim, é muito boa. Ela teve, inclusive, agora no clássico lá em São Paulo. Assistiu o jogo, Botafogo e Palmeiras. E foi excelente. Ontem, é aquela coisa, eu já tô, porque os árbitros são meus jogadores. Eu já fico preocupado de que o Reinaldo da Federação Paulista queira levar ela, como ele levou também a Eveline, dentro dessa situação. Mas agora não veio comprar o passe dela, não. E a Ingrid é sergipana, né? Isso. Louca para ser árbitra, acabou vindo para o Ceará. Lá não tinha espaço, aí ela, através de amizades e tudo, aí veio para cá. Está fazendo um belo trabalho. Sergipe perdeu uma grande árbitra, para mim, muito boa. A Elizabeth Esmeraldo também. Isso, outra menina que estava dando a melhor partida que eu vi a Elizabeth Esmeraldo apitar foi
Barbalho e Fortaleza, que como ela apitou muito bem, foi perfeito. Eu tinha uma bronca, porque a Elizabeth vinha apitar, e eu acho que era o Avelar Rodrigo, toda vez ficava no quarto árbitro. E a galera pegou, o Inaldão é perto, aí o Inaldão acaba atrapalhando o juiz. O Avelar ficava com a máscara, período de pandemia, e aí eu lembro de um lance que ela apitou e parece que ele falou alguma coisa, a galera ouviu e disse, o Avelar tá atrapalhando a Esmeralda. Aí foi uma resenha grande lá no Não, Inaldão. mas hoje a instrução da FIFA em relação à arbitragem, os 4 árbitros, vamos dizer assim, Tem que estar conversando. Tem que estar conversando, eles têm um rádio, ficam falando, retornando. Eu não sei como é que eles conseguem apitar. Com tanta zoada, eu fico ouvindo, porque um fica, não, o outro vai dar impedido, olha a posição daquele número 4, e não sei o quê, fica aquela confusão toda de tudinho. E ela teve até um lance em Barbalha, acho que no jogo do Barbalha, que ela deu a vantagem e depois ela acabou parando, porque alguém pediu para ela parar, mas a vantagem era a forma mais correta, na minha opinião, naquela ocasião. Mas enfim, eu fiquei até preocupado, eu cheguei acho que a conversar com o Leandro que é inspetor da federação aqui, Isso. E eu disse, cara, será que não é jogo demais para Elizabeth Esmeralda, Barbalho e Fortaleza? E eu fiquei preocupado, mas confesso que fui pro jogo, assisti ao jogo, trabalhei inclusive, e para mim ela foi perfeita. É que para a gente poder colocar ela como CBF, escudo CBF feminino, há necessidade de ter uma minutagem, vários jogos, inclusive importantes. Barbalho e Fortaleza era um jogo importante. Muito. E para poder ela ir para o currículo dela, para ser disputado e discutido lá na CBF. Ela foi muito bem, eu acho que assim, nós temos uma geração nova que está surgindo aí. Tem. Aí tem uma galera ali, o William Ferreira, de Quixeramobim, tem uma turma aqui começando, o Paulo Vitor, Barbosa, enfim, tem uma turma aí boa. Tô torcendo muito para que dê certo. Que E Oriente eles também. Eu dou as sugestões, isso, né? Como isso, imprensa, às vezes também a gente escutando muito o torcedor, porque o torcedor fica na bronca. E aí, quando acontece um erro como aquele do César Magalhães, o torcedor fica. Maria. Aí o torcedor não diz que é o César, não. O torcedor diz, rapaz, o Mauro Carmelli é que não quer que o Icasa suba. O pobre do Mauro Carmelli é que sofre. Eu já tô acostumado com isso. A federação é que não quer que suba, fica na bronca. Presidente, esse dinheiro foi maldição, rapaz, da CBF? Tony, é uma situação. Eu vou contar uma historinha. Torcedor pede a situação. Quando houve o problema todo, surgiu, ele começou pela justiça esportiva, STJD, o trabalho que foi feito, tudinho. A federação não tomou posição. Por quê? Porque ela é filiada também à CBF. Era um processo contra a CBF. O Icasa trabalhou nessa situação. Quando ele perdeu dentro do STJD, dentro da justiça esportiva, aí nós corremos para a justiça comum. Aí, assim, a federação, desde o seu início, da Justiça Comum, vem acompanhando o processo lado a lado com o Icasa. Já passou vários presidentes do Icasa, já passou vários advogados do Icasa, e o procedimento ainda não deu certo. Teve 1 ou 2 anos atrás um lampejo de condição para isso. Mas eu quero explicar ao torcedor, gente, o volume do dinheiro é grande, pelo menos para mim. Eu não tenho essas condições financeiras mais grandes nesse sentido. Para a CBF não é. Isso aí eu conversei já, inclusive, com o presidente Adinaldo, já há pouco tempo. Para a CBF não é. Mas aí o grande argumento que a CBF diz é o seguinte, Mauro, o Icasa tem muito débito, muita dívida. Aqui quase todo dia, claro, com exagero, chega débitos para o Icasa. E eu disse, presidente, então pegue 1 ou 2 funcionários, 1 ou 2 advogados, ou 1 ou 2 estagiários, e vamos fazer uma limpeza de quantos processos tem, tudinho, e pague o restante do Icasa. Ou se o Icasa estiver devendo, o Icasa pague o que está faltando. Mas nós não podemos ficar numa situação dessa. Já existe a execução de sentença, o processo foi entrado em execução, a CBF entrou com um trabalho de seguro, colocou uma apólice de seguro desse valor, para garantir, por quê? Porque ela discute, voltou a todo o processo novamente, discute a competência do processo ter tramitado em varas civil que não fosse a da CBF, que é ali na Barra, onde é o local da CBF. Essa discussão não vai ter êxito. Sério, eu penso assim, como advogado, conheço o processo desde o seu início, é mais procrastinatório, é mais para demorar um pouco mais. Já tentamos todo um modo de um acordo, dentro do valor, o valor cheio, fazer um percentual somente de um acordo, e vamos ver, dentro dessa situação, o presidente Adinaldo tem muita cautela, ele histórico dele profissional é um contador, quer dizer, conhece números, sabe valores e tudo, ele é muito mais seguro do que os outros que passaram.
que o próprio Rogério Caboclo, que o Marco Polo, o Marim, que teríamos de chance naquela época de fazer. Mas como havia o procedimento ainda, o processo não foi encerrado na época, infelizmente não deu. Eu tenho a impressão que um dia a gente recebe. Agora eu peço, e sempre converso com os dirigentes do Icasa, não vivam apenas por conta desse dinheiro do Icasa para receber. O Icasa é uma força. Você vê um estádio daquele ontem, com aquela torcida jovem. O Icasa é um torcedor jovem, um torcedor novo. E eles precisam ter um fortalecimento, precisam ter um trabalho de iniciação, trabalho de base, trabalho de estrutura. O Icasa precisa disso, ele não pode ficar apenas esperando. Vai ficar esperando, claro, mas não pode viver apenas esperando esse dinheiro encantado. Não que pode tem estar por conta desse dinheiro. Não pode estar né? por conta. Tem que ter um trabalho ainda muito forte dentro dessa estrutura, porque o Icasa tem condição. É o time que tem mais condição aqui do Cariri é de fortalecer o futebol cearense. E eu torço por isso. Então, o senhor disse inicialmente que lá chega muita coisa de dívida trabalhista. Sim, muito. Então, assim, tem muita... A própria CBF, por conta desse dinheiro que deve ao Icasa, que está na justiça aí, subjúdice, então a própria CBF vem recebendo ações trabalhistas de bloqueio do dinheiro. Parou um pouco agora, mas havia muito mesmo, de revelia, processo de revelia, de justiça de trabalho, justiça civil, muito, que eu já cheguei a ter uma relação disso aí. Eu cansei, eu tinha uma relação de valores, de pessoas, ex-dirigentes do Icasa, para receber dinheiro, quer dizer, uma situação muito ruim. Não gosto nem de declarar muito sobre a situação, porque a gente vê o que foi que aconteceu com o Icasa, o que foi que fizeram com o Icasa. Isso aí o torcedor tem que ter aquela paixão, aquela torcida para que possa recuperar esse clube, porque é uma força dentro do futebol cearense. Faltou força política para o Icasa jogar a Série A de 2014, presidente? Eu lembro sim que faltou sim. Faltou uma maior situação. Por quê? Porque o Icasa, o Avaí naquela época, o Figueirense naquela época, tinha uma força muito grande dentro da própria CBF, que era através do Delfim, presidente Delfim, que era o presidente da federação, que era vice-presidente da própria CBF. E havia ainda, por trás do Figueirense, uma força do próprio governo do estado naquela época. Então, assim, eu acho que se o Icasa tivesse pessoas ligadas ou com acesso mais ali à CBF, e até também a força política, as coisas podiam ser diferentes. Podia. Vamos dizer que seria acontecido. Podia ter acontecido isso. Seria uma possibilidade. Seria uma possibilidade. Né? Porque a gente vê... Hoje, de 2014 para cá, são 10 anos, mudou tanta coisa, mudou tantas situações da própria CBF, o histórico dela está tão diferente que a gente não pode nem dizer que talvez fosse necessário. Diz que tem uma bronca aí, nos bastidores se fala questão de advogados. Muito advogado querendo também, que até atrapalha negociações. Olha, é uma gincana para o torcedor do Icasa. Puxar quantos advogados tem o Icasa desses 10 anos de processo. E todo mundo quer uma largadinha também. Fez contrato. Eu sou advogado, tenho que defender o lado do advogado. Ele fez um contrato de honorários, tem uma lasquinha para receber também. Então isso, de certa forma, também chega a atrapalhar. Atrapalha. Porque ficou muita insegurança. O fulano de tal, pega aí para não dar aprovação para ele. Bota o fulano de tal, bota outro. E Nossa Senhora. Eu acho que se você pegar o Aloysio hoje, que é o presidente do clube, ele não sabe dizer quantos advogados tem do Icasa para receber. Hoje é difícil de dar uma previsão. Hoje é difícil. Até para negociar qualquer coisa... Ninguém sabe, estamos negociando. Há uma negociação em andamento, estamos conversando dentro dessa situação. De repente, nada como um dia atrás do outro, né? Ou seja, o senhor, como presidente da federação, hoje conversa com o Edinaldo sobre essa situação do Icasa. Sim, com toda certeza, segurança, pode ter certeza do torcedor, porque é interesse nosso. É interesse do futebol cearense, é interesse da federação fortalecer um clube filiado. Ô dinheiro, Val, esse dinheiro aí, pelo amor de Deus, viu, presidente? Pelo amor de Deus, esse dinheiro aqui é um negócio fora de sério. Cadê aqui? O Thaleson está perguntando aqui. Presidente, como o senhor vê o Icasa sendo a terceira maior torcida do estado fora da Série A do estado? Ou seja, fora da Série A do Campeonato Cearense. É uma pergunta aqui do Thaleson. Cadê aqui? Uma pergunta do Thaleson. Como é que o senhor vê essa terceira? Se eu puxar esses 3, 4 últimos anos, o Icasa estava na primeira divisão, na Série A do Cearense. Caiu por conta de um erro administrativo, pelo amor de Deus, infantil. O torcedor não pode esquecer isso. Erro de contagem de cartão amarelo, pelo amor de Deus, Tony. Isso aí nem clube de várzea, nem clube de subúrbio faz um negócio desse.
E o Icasa, com a potência dele, com a história dele, sendo a terceira maior torcida do estado, aconteceu a situação. Eu não vou mentir para ti, quando chegaram para mim com um documento mostrando, eles, rapaz, vamos contar tudo de novo. Eu peguei tudo que foi súmula, botei na mesa, fui contando um por um, eu contando, porque eu não acreditei. Quando viu, bateu. O jogador jogou irregular. Quer dizer, uma situação dessa que o time voltou para a segunda divisão. Infelizmente, teve o problema do César, não subiu. E vamos aguardar essa próxima. Agora, é ruim para o futebol cearense, é importante. Mas eu sempre digo, só vai para a primeira divisão, só faz boa participação, só trabalha numa competição, representa o futebol cearense do brasileiro, se for por índice técnico. É a situação que eu trabalho. Porque me dá mais tranquilidade para trabalhar. O que é para o Icasa é para o Guarani de Sobral, que infelizmente até foi afastado por erro também. Quer dizer, o que faz pelo Icasa, faz pelo Guarani de Sobral, faz pelo Itapipoca, faz pelo Maranguá, pelo Maracanã, porque assim eu fico mais tranquilo para administrar o futebol cearense. Eu não tenho um lado nem nada. Eu tenho que trabalhar na base da justiça. Por quê? Porque é a credibilidade que faz a gente estar mantido nesse cargo há um bom tempo, é a credibilidade de fazer isso. Muitas vezes, eu vou ser bem sincero com o torcedor do Cariri, muitas vezes o dirigente pega o microfone, vai falar para o Tony, a federação é isso, a federação é aquilo, mas quando está perto da gente, sabe o que é que a gente faz. Porque ali é um sentido de dar uma desculpa do seu próprio erro, do seu próprio trabalho. E a gente entende até certo ponto essa situação, porque tem uma satisfação, dá muita gente, uma gana de torcedores. Pra gente não, a gente tem satisfação apenas a Federação Cearense, que é 1, 2, 3, 4 pessoas. O Rafael Alencar está até colocando aqui se a federação teria alguma porcentagem desse dinheiro da CBF, do Icasa, se alguma parte do dinheiro vai para a Federação Cearense de Futebol. Pode ir para a Federação Cearense de Futebol? Nenhum, nós não temos interesse nenhum, isso aí não tem nada a ver. A Federação trabalha com valores que são recebidos pela CBF, ela repassa o valor de 110 mil, se eu posso dizer, para pagar a folha de funcionário, trabalho de funcionário, a manutenção do prédio, trabalho de outras situações. Trabalhamos também, a gente recebe 5% de cada renda, de cada jogo, dentro dos valores, e também as taxas, transferência, muitas vezes a gente até libera para poder apoiar e ajudar o clube. Dessa situação do Icasa, nenhum tostão nós teremos direito, não. Presidente, como é que funciona a questão dos regulamentos? Que aí também tem muita gente que fica naquela. A federação fez um regulamento que favoreceu Ceará e Fortaleza. Como é que funciona esse negócio do regulamento, presidente? Olha, vou dar exemplo da Série A. Série A e Série B, que hoje estão muito paralelos e tudo. A gente começa a trabalhar em agosto, setembro, pelo calendário interno da federação. Sabem que são os clubes que subiram, que ascenderam, que desceram, e tudo dentro dessa condição. Trabalhamos o esqueleto e vamos conversando de um a um os clubes. Conversar com o Ceará, Fortaleza, Icasa, Calouros, cada um clube que participa da Série A e Série B. Como é que você achou, o que é que você achou do campeonato desse ano? Foi bom, não gostei assim, a gente vai anotando, catalogando, vai trabalhando. E vai mostrando e conversando. Há um diálogo individual com cada clube. Depois passamos 2 dias no conselho técnico discutindo a fórmula do campeonato. Muitas vezes coloca-se e há a votação. E não voto nesse, voto nesse. Já teve até um exemplo de clube que eu defendo essa forma, mas quando chegou para votar, ele votou foi na outra. Tá entendendo? São as situações que a gente vê dentro do nosso trabalho. Há uns 2 anos para cá que eu estou gravando. Porque muitas vezes apareceu e disse, não votei nisso não. E tudo. Mas com o advento agora de internet e tudo, a gente está gravando as assembleias. Opa, aqui, ó, foi o que você disse. Você disse e tudo, dentro desse trabalho. Mas é muito debatido, muito escolhido pelos clubes, pelos próprios clubes. Claro, tem clube que perde da votação, entende que a fórmula não deve ser assim, ou deve ser assado. Você lembra, foi muito polêmico naquela votação do qual o Ceará e Fortaleza só jogavam na segunda, terceira fase, e deu um polêmico muito grande. Eu não gostei daquela fórmula, tanto que fui um dos que trabalhei para que não houvesse, mas infelizmente os clubes grandes ganharam aquela decisão, e houve a mudança agora, que nós estamos com 2 anos. É o ideal? Não é o ideal, mas é dentro da situação, que voltar aquele assunto antigo, o calendário nacional que faz ter essa condição, porque nós temos, paralelo ao campeonato da Série A, a Copa do Nordeste. E a Copa do Nordeste é um campeonato, uma competição que representa o futebol cearense, do qual a gente tem que ter um bom trabalho. Já pensou em começar o campeonato no ano anterior?
Acho que foi o Pernambucano Foi. que chegou a fazer isso algumas vezes. Não sei agora, não recordo se fez isso agora este ano. Mas de começar ali por novembro para dezembro, e aí depois os grandes entram já no começo do ano. Eu me lembro, Tony, que há uns 10, 15 anos teve aqui também isso. Na época do Bardegésio, era o Fares Lopes, que era o presidente da federação. Houve essa situação, novembro, dezembro, começou a campeonato. Foi um fracasso. Foi um fracasso porque até hoje, pelo calendário hoje, Ceará e Fortaleza e os times da Série C, Floresta e o Ferroviário, eles estão jogando até outubro, novembro. Há os 30 dias, os 20 dias, 30 dias de recesso de férias e há também a preparação dos clubes. Então nós não vamos ter essa data, esse calendário. Nós temos que encaixar. O presidente Adinaldo disse que tem um projeto de mudança do calendário nacional. Vamos ver se 25 ou 26 ele faça essa mudança e reestruture. Eu entendo, por exemplo, no caso, Copa do Nordeste. Não é Copa do Nordeste, nós trabalhamos um campeonato do Nordeste. Nós temos 2 grupos. Os times jogam 8 partidas para depois decidir quem é que vai. Se é Copa do Nordeste, tem que ser um modo de Copa, que era antigamente, que eram 16 clubes, que tinha jogava dentro do grupo, classificava 2, bem simples do torcedor entender. Aí melhoraria as datas para os estaduais, dentro dessa estrutura. Ou fazer uma Copa do Nordeste igual, paralela, como foi a Copa do Brasil. Cada um joga no mata-mata e vai decidir até o final. Isso aí diminuiria também o número de datas dentro dessa estrutura. Por quê? Porque a Copa do Nordeste virou um campeonato, mais pela contratação da empresa que tinha anteriormente, hoje não é mais a empresa, a Live Mode não é mais a patrocinadora oficial do Campeonato do Nordeste, é a própria CBF, e assim talvez a gente faça essa tentativa de mudança da competição. E aí alivia um pouco mais o estadual. E a questão da liberação dos estádios, como é que está funcionando? Que às vezes o torcedor, o estádio A não, é precário e tem condição de jogo, o outro não tem, enfim, como é que funciona? Olha, o trabalho é feito, inclusive, por um conterrâneo nosso aqui, é o Josimar de Carvalho, é nosso diretor de estádio, é o diretor de segurança e de estádios, é um trabalho que está muito bem feito, por conta de quê? Anteriormente, não vou negar, os gramados do futebol cearense eram horríveis. Hoje, tá mais ou menos, tá de 75%, vamos dizer assim. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada, uma penteada melhor, deu uma melhor condição dos jogadores estarem dentro do vestiário, estarem dentro da estrutura do torcedor nas arquibancadas, a transmissão de vocês do futebol, dentro dessa estrutura. Mas há ainda muita situação a ser feita ainda. Por conta de quê? Mas eu fico mais tranquilo porque eu viajo muito. Eu viajo com os clubes, viajo com a delegação dos outros estados e locais. E eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo, claro, esse último jogo do Fluminense contra o Fortaleza, lá no Lindolfo Monteiro, no Piauí, minha Nossa Senhora, não é criticando o futebol piauiense, mas aquele estádio não tinha a menor condição de ter jogo. Não foi por causa da chuva, não, que jogamos no primeiro tempo no rodo e segundo tempo no outro dia. É por a condição de instalações do clube. E eu fui ao Maranhão acompanhando o Ferroviário e o estádio do Castelão, o estádio principal do Maranhão, em péssimas condições. Quer dizer, são essas condições. Estou dizendo Piauí, Maranhão, vizinho aqui, mas eu posso dizer outros também. E dentro dessa estrutura, o futebol cearense está crescendo essa estrutura. Aqui o futebol cariri não precisa. Há uma estrutura muito grande do Romeirão para que possamos receber pequenos jogos como grandes jogos, desde que ele se torne viável para os clubes. Os municípios dão muito trabalho, presidente, na hora de regularizar, porque assim, eu sei que o regulamento coloca a responsabilidade do clube, mas a maioria dos estádios, se não todos, são dos municípios, então o clube tem que ter uma boa conversa com os municípios. Não tem não, porque é o seguinte, precisa do laudo da Polícia Militar, a Polícia Militar faz um trabalho fabuloso nesse sentido, laudo do Corpo de Bombeiros, que é paralelo, dentro da instituição, dentro desse trabalho. Há necessidade do laudo de engenharia do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, onde há 2, 3 engenheiros cadastrados pelo CREA para fazer esse trabalho. Muitas vezes eles são mais exigentes dentro dessa estrutura, como também a federação trabalha essa situação da parte técnica, dos campos, dos vestiários, instalação. Refletores. Isso. E a prefeitura que daria a condição da vigilância sanitária, que seria mais a parte de higiene, essas coisas. O que dá mais trabalho é a parte de engenharia. Porque muitas vezes o portão está meio torto, aí precisa ajeitar o portão, é a condição de estrutura, de arquibancada, o peso da arquibancada e tudo. Há necessidade. Mas os municípios não criam tanto problema, até porque seria uma atitude antipática dentro da estrutura política do município. E às vezes até muito clube
quer jogar no seu Sim, estádio claro. e tem essas E dificuldades. é uma exigência que eu faço. Todo clube, mesmo do Crato, vou dar um exemplo, que o Crato me procurou para poder jogar a terceira divisão, esses só jogos foram no Mirandão. Por quê? Porque eu acho que o clube tem que jogar na sua cidade, tem que jogar para o seu torcedor, tem que jogar para a sua imprensa, e não ficar pilulando de estádio em estádio, só se for na necessidade urgente e é necessária mesmo. A imprensa achou estranho a questão dos cadastramentos para os jogos da Federação Cearense de Futebol. E aí veio aquela história. Não querem a gente lá dentro. Rapaz, os cabas querem dificultar a imprensa. Esse povo de imprensa dá trabalho demais. Esse Tony Souza fala demais. O homem de uma língua grande. Presidente, por que a federação quis entrar nessa questão do cadastro para os jogos? Olha, o cadastramento em jogos da CBF, das competições da CBF, é obrigatório. Ela começou esse trabalho. Porque antigamente a imprensa havia necessidade apenas do rapaz da imprensa, o radialista, o comentarista, o narrador. Sabe que a carteira da PCDEC entrava. Mas não havia o controle da instituição da CBF e a federação. Nós aproveitamos o projeto da CBF e fizemos um cadastramento. Não é nada demais, é uma coisa normal. A pessoa pega um computador, um notebook, um celular e faz o cadastramento. É uma coisa natural, normal. Não vejo tanta dificuldade nesse sentido. Claro, há pessoas que não têm esse conhecimento. Não é só aqui no interior, como também na capital. Tem rádio grande potência lá no estado do Ceará que esqueci de fazer o cadastramento. E a gente dá sempre a condição, dá sempre o jeito de fazer. Mas eu acho que é mais um controle de ter as pessoas que estão lá, recebem um jaleco para ir para o campo. Não faço como futebol pernambucano. Futebol pernambucano, hoje o repórter não entra em campo. Lá em Pernambuco. Lá há uma proibição e tudo. Aqui não. No futebol cearense a gente gosta que o repórter lá, gosta de estar presente dentro do gramado. Infelizmente, o futebol pernambucano há essa proibição e já tem algumas federações já querendo fazer isso. Lá na federação ou aqui no futebol cearense, não, o repórter vai para o campo. Só para encerrar aqui com o senhor, presidente, que é muita conversa, eu converso demais, aí eu também, aí dá só a conta. Mas é só para o torcedor do Cariri que fica se perguntando e às vezes diz, os gastos, as despesas no Romeirão são muito altas. Isso, infelizmente é. E a federação pode fazer o quê? Pode fazer alguma coisa para diminuir essas despesas? A federação não recebe um tostão, a não ser 5% da renda do jogo. Quer dizer, se a renda é R$100, a federação recebe R$5. Todas essas despesas não vão para a federação. É despesas do jogo, do evento. É gradil, é portão, é ingresso, é aqueles bip para poder ver o ingresso, é policiamento, é lanche para a polícia, é lanche para os funcionários. Quer dizer, isso aí eu não posso entrar em gerência, isso aí é da administração do próprio estádio, que é o governo do estado quem administra isso, mas eu estou tentando, junto à Secretaria de Esporte, o Rogério Pinheiro, converso com o pessoal do governo e dentro dessa estrutura para ver a melhor viabilidade do Romeirão. Eu tenho que fazer o Romeirão ficar viável, não só para o futebol do Juazeiro, mas futebol do Cariri. Nós precisamos ter aquela praça funcionando 100%. E como eu disse no começo, ela não está ainda por 100%, mas nós estamos utilizando dessa maneira e ver se dá essa condição. É muito, muito, muito importante termos o Romeirão. Com certeza. E os clubes já que estão jogando aqui, né? Por exemplo, amanhã vai ter Guarani e Pacatuba, mas o jogo vai ser no Inaldão, né? O Guarani abriu mão de jogar no... Por conta do custo, das despesas. Aí entendeu de que é ir para o Inaldão. Vamos torcer para que a coisa se encaminhe. Presidente, obrigado aí pela sua presença aqui no Replay. Eu trouxe aqui o nosso famoso manjadinho. Sim, rapaz, o manjadinho. O manjadinho para você sortear depois com os torcedores, viu? Pronto. É importante de divulgar, porque você sabe que ele tem uma ligação muito grande aqui com o Cariri. O parceiro dessa situação. Que é o Soldadinho do Araripe. Soldadinho do Araripe. A gente escolheu por esse nome pela homenagem aqui ao futebol do Cariri. E nem é que a situação do Bauru não gostar aqui do Cariri, né? Lembrou um grande pássaro, uma grande situação para o futebol do Cariri. Eu peço que você sorteie com o torcedor depois. Vamos sortear com o Replay depois aqui, o pessoal que está acompanhando a gente.
o Manjadinho, que é o mascote aqui do Campeonato Cearense de Futebol. Bom demais ter o senhor aqui. Também, Tony. Obrigado Eu gosto de conversar sobre futebol, é por isso que ele está já há um bom tempo, já de cabelo branco, porque eu gosto, sou apaixonado, eu acompanho, paro e passo, tudo que acontece dentro do futebol cearense, nordestino, o brasileiro, por quê? Porque a gente faz o que gosta. Um dia que eu não tiver mais aquela vontade, aquele tesão de estar trabalhando para o futebol, a gente sai e vai deitar na rede. Mas pode ter certeza que a minha vibração ainda é muito grande dentro do entusiasmo que eu tenho. Nós vamos preparar, aproveitar, Tony, o fim, nós estamos preparando o primeiro encontro de profissionais do futebol aqui no Cariri. Show. Vai ser talvez no final da segunda divisão. Nós estamos projetando, afinal, vir para cá, dentro dessa situação. Se não, a gente pega o início da terceira divisão para trabalhar isso aí. Movimentar os universitários aqui que gostam de fazer futebol, de conversar sobre futebol, debater vários assuntos, vários temas, para que possamos ter uma maior vinculação do torcedor e tornar, talvez, grandes e novos dirigentes para o futebol do Cariri. Com certeza. O Washington Luiz está mandando um abraço aqui para o presidente, tá bom? Ele está mandando aqui. Manda o meu agradecimento ao presidente pela ajuda da FCF no meu curso da CBF. Falou ontem na transmissão, teve com a gente ontem o Washington Luiz, está acompanhando aqui a gente. O Washington merece, o Washington tem um trabalho muito bonito dentro do futebol cearense. Pode ter certeza que o carinho, a gente fez pelo carinho que ele tem pelo futebol cearense. Eu acho que é o técnico cearense talvez mais de resultados positivos nos últimos 15 anos. Natural aqui do Ceará, aqui no futebol cearense. Vou fazer esse ranking e te passo a informação. Só de Copa Fares Lopes são 3, né? Com Barbalha, Guarani e Iguatu. Série B do Cearense, ele já conquistou. O primeiro turno conquistou do Barbalha, da primeira divisão. Acessos, nem conta. É o primeiro jogador, o primeiro profissional que foi campeão cearense da Série C, como jogador e como técnico. Foi. Enfim, tem números expressivos, nosso querido Washington. Vou levantar essa aqui e passar para você. Pois é, e é comentarista do replay, né? Washington? O valor é que talvez não compense para o Washington ser comentarista com a gente. Um abraço ao nosso querido Washington Luiz, que está sempre conosco aqui. Gente, muita coisa para conversar aqui com o presidente Mauro Carmélio. Finalzinho aqui do programa. É só lembrar que foram dispensados o time do Guarani, Léo Santos, João Pedro, Felipe Carvalho, Aldair, Rogerinho. Esses jogadores não fazem mais parte do time do Guarani. Guarani que joga amanhã contra o Pacatuba no Inaldão, com transmissão da FCF TV. A gente vai estar lá com o Leandro Santos participando dessa transmissão, tá bom, pessoal? E o Icasa contratou o Davi, que ele mesmo, Davi, começou no Campo Grande, passou pelo Fortaleza, passou pelo Icasa, Barbalho, várias equipes. O Davizinho está de volta ao Verdão do Cariri para ajudar a diretoria do Verdão. Reforça esse time, o time de casa precisa reforçar. E o Cariri que goleou o Pacatuba, a maior goleada da Arena Romeirão e da Série B do Campeonato Cearense 5-0. Tá lá aqui no nosso, aliás, está aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Os melhores momentos nessa parceria que a gente tem com a FCF TV, a gente disponibiliza também os melhores momentos aqui no nosso canal, tá bom? Se inscreve aqui no YouTube, segue no Instagram, tá bom? Replay com Tony Souza, acessa replay.tv.br. Qualquer momento a gente volta com outras novidades para você, tá bom? O programa vai ficar salvo. Você chegou, estava no meio do caminho, discutimos muita coisa com o presidente Mauro Carmélio. Você pode acompanhar aqui no YouTube que vai ficar salvo com a gente, tá bom? Obrigado aqui nosso querido Jimmy, que é o Lombardi aqui hoje com o Lucas, aqui nos bastidores, tá bom? Agradecendo aqui o pessoal do estúdio do Fubá, que está também aqui cedendo esse espaço para a gente fazer o programa Replay. Uma semana abençoada. A qualquer momento a gente volta no Instagram, no YouTube ou no replay.tv.br. Deus abençoe você e sua família. Um abraço.